Quando eu fechei a barbearia, tinha essa casa vendendo na frente. E eu falei, pai, se o senhor tá aí, tá me ouvindo, o senhor me dá essa casa. E eu vou falar uma coisa. O senhor vai me dar essa casa, eu vou construir minha barbearia na frente, eu vou dividir essa casa, eu vou fazer casas de aluguel, eu vou construir a casa e a primeira casa que eu construir, eu devolvo pro senhor. E Deus nesse momento me abraçou. Nesse momento queimou meu coração. Isso eu tô falando pra vocês sem ter R$1 no bolso. Eita. Eu acredito que Deus fez a parte dele. E tipo, me coroou com esse título. Campeão mundial do corte clássico. Peguei na mão dos dois, comecei a orar. E aí aquela mulher já começou a se torcer. Olha só. E a gente começou, e eu continuando apertando mais a oração. E a mulher se torcendo, até que ela tava se torcendo mesmo, e ele abriu, meu, olha o que tá acontecendo com ela, e eu, tipo, confia no Senhor, né, e tal. Mas nisso, o anjo de Deus pegou, levou minha mão, colocou na barriga dela, e aí nessa que colocou na barriga dela, ela começou a vomitar. Aquele que beber da minha água nunca terá sede. Isso é o significado de você viver Cristo dentro de você. Ele é a fonte. É por Ele, é dele, e é para Ele, e dessa forma flui naturalmente, e as coisas acontecem, e você glorifica o nome dele a todo tempo. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Idealmente Podcast. Aqui nós unimos missão e propósito, fazendo o ID do Evangelho e sempre aprendendo juntos, ter a mente ideal de Jesus. Eu sou o Lucas da Jaqueline. E eu sou a Jaqueline do Lucas. Eita, Tudo glória! bem, meu marido? Tudo bem, graças a Deus, glória. né? Com a presença de Deus fica tudo perfeito, né? Com certeza. Você tá bem? Tá ansiosa pelo episódio de hoje? Eu tô, porque hoje a gente tá com um cara aqui super especial. Fiquem ligados, não percam, porque tem um testemunho muito forte para edificar a vida de vocês. Acompanhem, meus irmãos, vai ser bênção demais. A presença de Deus vai direcionar coisas para a vida de vocês, mistérios e direcionamentos necessários aí para vocês evoluírem como pessoas e se tornarem mais parecidos com Jesus. Mas antes a gente precisa falar alguns recados aqui, a gente precisa falar de quem está aqui nos patrocinando, nos ajudando a manter essa estrutura aqui no ar, que é a Growth Suplementos. Você que treina, você que cuida do corpo, que é importante, né, meu irmão? A gente precisa cuidar do corpo do Espírito Santo, né? Cuidar do templo do Espírito Santo, né? Cuidar da saúde, que é a Growth Suplementos. E você utilizando o cupom Idealmente lá, você vai garantir um desconto. E olha que maravilhoso. Além de você cuidar melhor da sua saúde, pagando um precinho bem barato, bem acessível, você vai ajudar também a levar o evangelho adiante através de nós. Pessoas serão alcançadas. Né, meu amor? Isso. E a gente também não pode esquecer de lembrar que temos também para você compartilhar o sininho aí. Ative, né, Lucas? Isso, ó. Deixe o seu like, deixe seu comentário da onde você está nos ouvindo. Compartilhe, ative o sininho e assim você vai ajudar com que mais pessoas sejam alcançadas através aqui do podcast, né? Porque o algoritmo vai entender que são informações relevantes, então vai encaminhar para mais pessoas. É isso. Quer apresentar, meu amor? Fica comigo? Fica com você. Beleza. Meus irmãos, hoje a gente tá com um convidado muito especial aqui, que Deus reservou no dia de hoje. Já tava trocando um papo aqui, ó, abençoado, no off, né? Que é o nosso irmão. Os bastidores, né? Famoso Lelê Flash Power, Leandro Alexandre. Tudo bem, meu irmão? Prazer. Prazer, tudo bem. Lucas, você já me apresentou, né? Cara, é um prazer enorme poder estar aqui, compartilhar, falar de Jesus, né? Falar do reino, falar do que Deus fez na nossa vida. Então isso é prazeroso demais. Então, para quem não me conhece aí do canal, né? Vamos lá, eu sou o Leandro Alexandre, mais conhecido como Lele Flash Power, pela área da barbearia, pela área do empreendedorismo. Sim. Então, temos muita coisa hoje boa aqui para falar de Deus. Glória, então, Deus é bom demais, só da né? glória e aleluia. Então, esse é o Lele, é uma pessoa bem simples, uma pessoa alegre, porque se não tiver alegria, não tem fé. Verdade. Jesus era feliz, né? Cheia de fé. É uma honra, meu irmão, recebê-lo aqui. E eu gostaria muito, cara, de trazer um pouquinho mais da sua história para as pessoas. Vamos começar um pouquinho, acredito que, contando um pouquinho da sua caminhada com Deus. Como que começou tudo? Boa. Lucas, eu vou falar sobre... Tipo, eu sou nascido e criado no Evangelho. Olha pela só. minha avó, né? Minha avó, ela já começou esse Evangelho na família. Então, eu tenho uma família que, na realidade, todo mundo conhece a Jesus. Olha delícia, só. né? Eu tenho tios pastores, apóstolos, eu tenho tias que também são da igreja, eu tenho... Na realidade, eu falo assim da igreja porque eu não sei a funcionalidade de todos, mas essa é a minha família.
Não Essa é tinha a como parte- fugir, né? Essa é a parte dos Alexandres, né? Olha só. Mas, cara, eu venho do evangelho desde pequeno. Porém, convertido, batizado, né? É, aceitando tudo que Jesus tem eu sempre fui temente, mas tudo que Jesus tem para nossa vida tem em média aí de uns 15 a 16 anos que eu Olha sou só. batizado, convertido e graças a Deus servindo ao reino. Olha só. E como que foi seu encontro com Deus? Teve alguém que te levou pra igreja? No caso, assim, você ia pra igreja com sua família, né? Sim, Mas o seu encontro em si Deus usou alguém ou foi uma experiência mais pessoal com você? uma experiência única comigo, assim. Única não que ele tem experiência direta, mas uma experiência direta. Olha Direta só. mesmo. Tipo, de você se sentir Ai, abraçado, que Olha de delícia, só. né? você ouvir a voz de Deus, Que de lindo. você sentir o seu coração queimar, entendeu? Começou na minha barbearia. Eu tenho barbearia já há 24 anos. Olha só. Então era uma barbearia pequena, eu pagava aluguel, eu tinha comprado uma casinha bem pequenininha na comunidade, tinha acabado de casar com a minha esposa, Jéssica Medeiros. E o que que aconteceu? Quando eu fechei aquela barbearia, porque eu tava trabalhando para pagar essa casinha que eu comprei na comunidade, bem simplesinha. Quando eu fechei essa barbearia, eu olhei em frente, tinha uma casa muito grande para ser vendida, né? E eu tô falando assim para vocês, uma casa simplesinha, na comunidade de quarto, banheiro e cozinha, 3 né? Olha só. 2 cômodos. E essa casa que tava na frente da minha barbearia, que a minha barbearia era pequenininha também, em torno de, eu vou falar aqui 5 cadeiras, as pessoas vão achar que a barbearia era grande. Não, mas era 5 cadeiras, uma do lado da outra, uma do outro lado, bem Apertadinho, né? apertadinha ali, e os clientes ficavam no quintal esperando para ser atendido. Então, tipo, era uma coisa mais enxuta, né? E quando eu fechei aquela barbearia, era por volta de umas 11 horas da noite. E eu tava indo pra casa pra casa da minha sogra, pegar minha esposa pra gente ir embora. E nós tava numa época que as coisas não estavam tão favoráveis, que nós tava pagando muita coisa, pra você ter ideia. Tinha época que a minha esposa ia pra barbearia com uma marmita pra nós dois dividir. Olha E só. se a gente for contar isso, as pessoas não acreditam. É verdade, Lelê. E sem ter um espaço para ter como dividir aquela marmita, né? Até algumas pessoas assistindo esse vídeo vai entender e vai falar: Meu, eu não acredito que vocês eram assim. Sim, nós entrávamos dentro do banheiro, ela sentava no baldinho de lixo, eu sentava na tampa da privada, nós dividia aquela marmita Olha ali, nós só. dois, dentro do banheiro. E era a nossa alimentação. Não acredito. E graças a Deus sempre dando tudo certo. Porém, quando eu fechei essa barbearia 11 horas da noite, tinha uma casa na frente que estava sendo vendida com uma placa de vende-se. Aí eu peguei e falei assim: Senhor, eu acredito que chegou a hora de mudar. Olha Porque só. quando eu me batizei, eu desci as águas, isso já tinha 1 ano mais ou menos. Eu me batizei da seguinte forma: eu falei, ó, primeira coisa, eu e todos os meus servirão ao Senhor. Amém. Glória Descendo a as águas. Depois disso, eu falei assim: Senhor, só que eu hoje te aceito, aceito o meu chamado, eu sei que aceito todo o percurso que o Senhor vai trilhar na minha vida, só que é o seguinte, eu não quero que as pessoas olhem pra mim, esse é o nosso trato, é o nosso acordo, vamos falar assim, né? Eu não quero que as pessoas olhem pra mim e falem assim, ó, o Lelê é crente. Porque eu conheço muita gente, eu trabalho no ramo da barbearia. Deus. Sim. O Lelê é crente. O Lelê é crente. Eu quero que as pessoas olhem pra mim e falem assim: ele serve ao Senhor. Ai, que lindo. Ele é É abençoado isso. por É Deus. isso. Olha só como é Deus na vida dele. É dessa maneira que eu quero que as pessoas me enxerguem, É isso. me vejam, né? E na realidade fala assim: mas por que que isso aconteceu? E aí começa a história. Quando eu Olha fechei só. a barbearia, tinha essa casa vendendo na frente. Vou falar pra vocês que é uma casa grande, pra vocês entenderem, é uma casa de 9 quartos. Ô, Nossa. Glória, já É- pra começar, É uma né, casa Lelê? grande. Concordam? Nossa, 3 9 andares, 9 quartos. quartos, 5 banheiros, Rapaz. uma sala gigantesca, cozinha grande. Era a casa de japoneses que eles vendiam pastel. Olha Tinha só. até na parte de baixo, tinha um nível abaixo da rua, que era um galpãozinho onde eles faziam a produção deles. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Nesse contato direto com Deus foi quando eu fechei o portão
E eu falei, pai, se o senhor tá aí, tá me ouvindo, o senhor me dá essa casa. Olha E só. eu vou falar uma coisa. O senhor vai me dar essa casa, eu vou construir minha barbearia na frente, eu vou dividir essa casa, eu vou fazer casas de aluguel, eu vou construir a casa e a primeira casa que eu construir, eu devolvo pro senhor. Amém. Olha só. Uma das casas se... Uma das casas eu devolvo pro senhor. E assim vai ser o resto da minha vida. Esse é o meu propósito contigo. Amém. E além do mais, eu irei fazer naquela sala. Eu fechei os olhos porque eu já tinha entrado na casa porque o dono dela era meu cliente. Eu entrei na sala e eu olhei, eu fiquei impactado com o tamanho da sala. Eu nunca tinha visto daquele jeito, né? Aí eu peguei e falei, naquela sala eu farei um culto de ação de graça durante 3 meses. Olha só. E pessoas vão ser impactadas com a sua palavra, pessoas vão aceitar Jesus, pessoas vão se converter, pessoas vão se batizar. E assim aconteceu. Olha Só só. que eu vou contar uma coisa aqui pra vocês incrível. No outro dia minha esposa foi pra barbearia, ela olhou e falou assim: "Você viu que tá vendendo a casa da frente aí?" Eu falei: "Eu vi." Aí ela virou e falou: "Nossa, seria muito bom, né? Na frente da nossa barbearia." Aí eu expliquei o projeto pra ela. Falei: "Não, seria dessa forma, dessa forma, dessa forma e dessa forma." E ontem, quando eu fechei o portão, eu falei assim com Deus. E Deus nesse momento me abraçou. Olha só. E Deus nesse momento queimou o meu coração. E Aleluia. naquele momento, Deus falou pra mim assim: "É sua." Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Sem ter, isso eu tô falando pra vocês, sem ter R$ 1 no bolso. Eita, Olha só. glória. Certo? O que terminou acontecendo? A minha esposa, eu falei, liga lá na imobiliária. Ela ligou na imobiliária, ela falou com o corretor, ela fez todos os trâmites e o corretor falou assim, tá bom, vamos visitar a casa. A casa pode ser de vocês, sim. No momento, a casa que valeria o dobro, o dono vendeu pela metade. Olha Glória a só. Deus. Deus, ele é... Na época, tava tendo, os donos são japoneses, eles estavam no Japão, tava tendo tsunami, ele precisava se desfazer Olha só. rapidamente, e eu vou falar uma coisa pra vocês. 30 dias depois, eu estava morando dentro da casa. Aleluia, glória a Deus. Olha só. Como não Esse falar que não é Deus, real, né? esse Não Deus é tem- maravilhoso. Não tem como. E Não aí tem você fala como. assim, mas da onde? Eu vou resumir um pouco aqui, porque a história é um pouco grande. Mas eu vou resumir, você fala, mas da onde saiu o recurso para você ter isso? Vou falar que vocês vão edificar a fé de pessoas. Amém. Apareceu o dinheiro na conta sem ter. Olha só. Pessoas bateram na minha porta, entregaram um envelope com dinheiro para eu pagar. Olha só. E aí tem como você falar que não é Deus nisso? Meu Deus, não tem como falar que não é Deus, Não né? tem como. Aí você vira e fala assim, como aconteceu? Devido a uma oração sincera. É isso. Devido a um quebrantar de um coração. Porque eu também falei para Deus, Pai, eu vou te servir infinitamente. Só que assim, eu sei que o Senhor vai me preparar. E a todo tempo eu tinha uma plena convicção, hoje eu tenho 41 anos, que até 40 anos seria um grande, a gente é um eterno aprendiz, mas seria um grande aprendizado com Deus diretamente. Mas a partir do 41, além de toda a renúncia que eu fiz no 40, porque quem me conhece como Lele Flash Power sabe aonde eu fui, aonde eu trilhei, o que Deus preparou para mim, aonde Deus me colocou, mas tudo isso é renunciado por um único nome chamado de Jesus. E- Você quer falar um pouquinho sobre essas renúncias aí? Para edificar a vida muito bom. de outras pessoas. É importante, né? sim, é importante, mas daqui a pouco eu falo, tem um negócio que eu ia comentar. Guarda aí mas- no coração. guarda. Deixa ele falar essa parte, que é importante Boa. também. É porque hoje em dia a gente vê muitos com o evangelho do tipo assim, não precisa renunciar, vem, permaneça, Sim. e poucas pessoas falam da renúncia que é preciso para você conseguir receber o que Deus ele libera, né? Sim. Então é muito, muito importante. Como que é isso para você? Como que você poderia compartilhar isso com a gente? Na primeira oração do ano, Deus já me confirmou com o seu podcast. Olha só. Porque se você vai ter uma renúncia, eu estava preparado para todos os workshops que eu fazia, né? Para todas as entrevistas, já fiz reality show, sou jurado de barbeiros. Eu tenho um currículo na barbearia de 24 anos, graças a Deus, bem sucedido. Só que assim, renúncia é deixar tudo isso para trás. E saber que Deus te estruturou para isso.
Deus fez você ser diferente para isso, para que as pessoas falassem assim, cara, Deus fez por ele. Lembra quando eu desci as águas? Ei, aí é um cara abençoado por Deus, sabe? Então foi dessa maneira. E a renúncia vem disso. Por quê? Porque antes eu tinha essa seguinte situação. Cara, eu preciso trabalhar. Eu sempre trabalhei muito, muito, né? Muito. E aí o que termina acontecendo? Cara, eu preciso trabalhar. Hoje eu entendo assim: buscai ao reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então o que termina acontecendo? Sim, eu preciso trabalhar, mas a renúncia vem: Senhor, hoje eu preciso estar contigo. Senhor, hoje o Senhor está no meu primeiro plano. Senhor, hoje é tudo isso. E esse demais, ele vai esperar. E ele vai ser da sua maneira. Da maneira que o Senhor quer. Da maneira que o Senhor Isso. quer agir. Da maneira que o Senhor quer fazer. Da maneira que o Senhor quer falar. Essa é a renúncia. A renúncia é no mesmo lugar aonde Deus me levou, através da barbearia, ele vai me levar com a palavra dele. É isso. E eu sei disso. E eu sei que Deus me preparou para tudo isso. E eu sei que Deus vai fazer da forma mais simples e mais grandiosa possível. Por que simples e grandiosa? Porque, na realidade, as pessoas precisam entender que nós servimos a um Deus grande. Então, nós vamos ser simples no meio dos grandes. Por isso que eu falo que é de uma maneira grandiosa. Por E- quê? Porque através da maneira como que você orou aqui, nós somos luz mediante das trevas. E muitas das vezes, tem pessoas lá que são grandes. E aí você fala, mas como que essas pessoas no mundo são tão grandes assim e nós, servindo ao Senhor, não estamos nesse mesmo patamar? Não, nós estamos sim no mesmo patamar. Nós somos grandes, nós somos gigantes, nós somos filho de Deus. Só que nós vamos chegar lá, sim, simples. Isso. Humilde, né? Como Humilde, Jesus, aprendendo como Jesus. entrou em Jerusalém É no isso, seu que jumentinho. lindo, que forte, E né? é uma chave, né, cara? É a simplicidade, a humildade é uma chave Sim. para acessar ambientes, né? E a E gente precisa entender com o tempo. Acho que o tempo nos ensina que é com a simplicidade, né? Sim, Não precisa de. Porque Deus, ele pode colocar a gente em qualquer lugar. em que ele qualquer quiser. lugar. porque não é mais sobre nós. Não, É sobre ele e um propósito muito maior em jogo, né? muito maior, muito maior. A gente influenciar e não ser influenciado, né? Porque também tem isso, né? Tem isso? Porque se Deus ele tá preparando para algo grande, ele não quer que quando eu chegar lá você seja influenciado a sair dos caminhos do Senhor, né? É o que acontece com muita gente. Então, por isso que você tem que estar firmado, formatado na palavra. Por É isso que você tem que isso. ter renúncia. Aí, Se é você não isso. for renunciado, se você não tiver nenhum tipo de renúncia, você vai chegar lá e você vai ser corrompido. Não tem como. E diversas vezes eu vou falar aqui pra vocês, diretamente, diversas vezes eu tava em alguns eventos de workshop em outra cidade e as pessoas tá ali, ó, até quem tá dividindo o quarto comigo, batendo na minha porta, ou vamos pro rolê, Olha só. sabe? Ou vamos fazer isso. Ou tem mulher tal, tem mulher isso, tem mulher aquilo outro, entendeu? E eu falar, não, vai vocês. O diabo joga muitos Eu pratos, estou em né? paz, entendeu? E muitas das vezes é difícil das pessoas entender como que você tá vivendo isso e não quer isso. É, E tá em paz, né? E tá não, em não, paz, né? E tá em paz. Eu falo, não, eu tô em paz. Aí eu preciso descansar aqui amanhã. É dia de trabalho, é dia de evento. Então, é uma coisa que, por exemplo, todo mundo aqui conhece feira de cosmético. E feira de cosmético acontece muitas coisas. Só que quando você tá firme, com foco no Senhor, você entra, você trabalha, você mostra o que o Senhor te capacitou e sai de lá em paz. É isso. Você cumpre sua missão, né? Você naquele cumpre sua lugar. missão. sabendo, E- sabendo que você fez o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, né? Exatamente, exatamente. E sabe que é uma coisa gratificante? Eu trabalho, as pessoas, não sei se todo mundo conhece aqui a Babyliss Pro, né? É uma empresa que tem hoje máquinas de cortar cabelo, eu sou patrocinado por eles, Olha só. secadores, Prancha. chapinhas, pranchas e tal. E é uma empresa americana. Tanto é que eu fui para lá, para os Estados Unidos, fui para a empresa, fui aprender um pouco sobre a marca para replicar isso aqui no Brasil. Porém, eu conheci esse diretor, que é o Melvin, né? Ele mora hoje na Grécia e ele vem para o Brasil diretamente para as feiras, trazer como que funciona e tal. Só que nós temos nosso representante aqui, que é a loja Roger, é,
pela Babyliss brasileira. Olha só. Só que olha que coisa bem interessante. É uma empresa muito grande mesmo. E a gente foi para aquele aprendizado, para aquele treinamento aqui no Brasil. Então veio o Melvin, veio mais uma pessoa, veio mais outro barbeiro americano para passar um treinamento para nós. Só que antes de começar o treinamento, o Melvin virou para mim e falou assim, Lelê, né, até com sotaque, porque é americano e mora na Grécia hoje. Antes de nós começarmos aqui, eu gostaria que você fizesse uma oração por Olha nós. só. Que lindo. Oportunidade. Oportunidade de você falar de Jesus. Nossa. Oportunidade de você falar que muita gente, no meio de grandes, como eu falei aqui para vocês, tá preocupado em falar como crescer mais, como fazer mais, como acontecer. Nossa. E nós estamos lá para falar de Jesus. É isso. Nós cara. estamos lá para falar assim, vai ficar tudo bem, vai fluir tudo bem. Aleluia. Jesus está com a gente, sabe? Então, o que terminou acontecendo? Quando ele falou para eu orar, eu entendi o meu propósito. Eu falei, tá acontecendo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão vendo. E aí a minha renúncia tá vindo agora. A minha renúncia é porque, assim, no meu Instagram era só corte de cabelo, tatuagem, como você empreender, como você fazer gestão financeira, como que você fazer... Só tinha isso no meu Instagram, porque é o que eu vendo, Sim, é o que você vive. né? É o que eu vivo, é o que me enganja, é o que dá treinamento. E eu olhava lá vídeos viralizados por conta desse conteúdo. Uhum. E muitas das vezes eu olhava um vídeo que eu fazia um conteúdo de Jesus tocando na igreja, tinha pouquinha coisa. Só que era aquela pouquinha coisa assim que estava alcançando pessoas. Aleluia. É aquela pouquinha coisa que era o simples que está alcançando pessoas. E aquela pouquinha coisa que no meu coração já tinha acendido a chama da renúncia. E aí falar, esse é o caminho, é o novo caminho com Jesus. Amém. Esse é o que Jesus preparou para mim. E esse é o número 41 para mim. Olha Que era só. os 40 anos, né? E agora é a partir dos 41 para mim. Então, Amém. eu não sabia disso, porque até então eu nunca li a Bíblia inteira. Mas eu vi que 41, Jesus passou 40 dias no deserto, não é isso? E com 41 dias ele já estava pronto, não é isso? Isso, ele iniciou o chegou pra ministério, pregar. né? Isso. Glória. Jesus ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos, e com 41 dias ele foi sentado dessa do Pai, né? Moisés não, desculpa, Arca de Noé teve 40 dias e 40 noites de dilúvio, né? E Moisés com 41, Moisés também. Moisés também. Passou Eu no tava deserto, falando, né? Aham. 40 Acredita anos. que nós estávamos E 40 conversando dias sobre, também lá sobre no... isso esses dias? No sobre monte. os 40, Isso, no monte, 40 dias também. Cara, e é um número fantástico. Se você parar para analisar, Deus é perfeito. Nós estamos falando do número 7, a perfeição de Deus, sim, mas eu nunca parei para imaginar isso, só que Deus ele vai te revelando. É isso. Ele vai acontecendo com você, que você fala assim, e tem muita gente hoje aí assistindo nosso podcast que fala assim, mas eu tenho 41 anos, é a hora de você começar. Isso nunca é tarde. Né? Nunca É é a hora de tarde. você fazer. Mas eu tenho 41. Teve até uma moça que trabalha comigo hoje, a Roberta, e ela começou lá, ela falou assim, mas eu não sei nem quantos anos ela tem, mas ela só virou e falou assim, quando ela começou comigo, hoje ela tem, acho que 4 anos ou 5 anos já trabalhando comigo. E ela falou assim, mas eu tenho mais de 40. Olha só. E aí eu virei e falei, é hora de você começar. É isso, E naquele momento eu nem tinha nem noção, assim, ela tinha... Quantos milagres Quanto- Deus ele surpreendeu Cara, com que pessoas que... fantástico. As pessoas hoje em dia se sentindo velha, né? Tipo assim, achando que não pode recomeçar, Não né? pode, e aí você fala assim, mas Deus, ele, tipo, quando você se batiza, você faz o quê? Você nasce de novo. Uma nova criatura. E quando a pessoa se batiza com 45 anos? É, Ela não nasceu de novo? é. E aí ela vai ser, quem nasce de novo é o quê? É um bebê. Uma nova E criatura, aí né? ela vai indo, vai aprendendo a crescer, caminhar, fazer, até ela, né, Amadurecer. virar um gigante em Deus, Isso, não é isso? é. Então tá tudo certo.
É maravilhoso, né? É caminhar e a caminhada é constante e se entender que Deus a todo momento pode fazer algo novo e nos surpreender, né? A gente vê muitos milagres na Bíblia em relação a isso, né? Sim. E essa caminhada ministerial, cara, como que começou tudo isso na sentido você falou da igreja, tal, que você teve o seu encontro, né? Sim. A questão da igreja em si, você começou a subir de cargo na igreja, olharam esse lado seu e foram levando pra esse lado, ou você que... E você teve um cuidado de um pastor que foi te Isso! guiando? Sim, muito bom. Olha, eu sempre fui autodidático. Eu acredito que Deus sempre tocou isso em mim. E quando a gente é autodidático, a gente sempre aprende muito vendo, né? As pessoas até falam, minha esposa estuda muito. Sabe aquela pessoa que estuda Olha só. demais? E é fantástico, eu acho isso maravilhoso nela, sabe? Só que eu não consigo. Eu não consigo estudar. Aqui é Eu nós sou, em casa. Luiz, eu sou você e Gabriela. eu não consigo estudar. Não consigo. Às vezes ela vai ministrar a palavra. Ela estuda 30 dias. Olha Eu não só. consigo, eu tenho que estudar em média ali de um dia ou E 3 horas. Ou Deus dá na hora, É, não é? Falou assim, É eu ser não sei. dependente mesmo eu do não sei o Espírito que eu vou Santo, né? cara, aí não, você fala, senhor. meu, não consigo. Mas de verdade, não é, não, né? É da pessoa, eu acho que é É de pessoal, Lele, eu acho pessoas que é isso. pessoal. Acho que cada um, Deus E trabalha de uma forma, né? isso. E quando começou esse chamado ministerial, eu sentava em toda a igreja que eu sentava no, nas cadeiras. Eu ficava fervendo por dentro Olha só. pra Queimando. estourar, queimando, como se fosse estourar que nem uma pipoca. Mas você já se Sabe, via, tipo tipo, assim, em cima do a púlpito, todo pregando? momento. Olha só, Deus já te A mostrava. todo momento. Eu já não Ali é o me meu vejo, lugar. não. Ali eu tenho que estar ali. Eu tenho que estar nos bastidores. Eu tenho que estar produzindo. Eu tenho que estar sentado. A todo momento, para você ter uma ideia, eu me senti diferente quando eu chego. Eu não sou pastor. E quando as pessoas me chamam de pastor? Olha só. As pessoas Mas me eu acho chamam que é pelo no, seu no. posicionamento que você chega no lugar, você tem esse posicionamento de ver algo e agir. Isso. E isso te dá uma credibilidade de as pessoas achar que você tem uma autoridade. Toda igreja que eu vou, os pastores me chamam para sentar com os pastores. Olha só. E aí eu tô sempre a todo tempo nisso. Então, dessa forma foi Deus que foi dando foi entendimento, dando né? esse entendimento. Porém, o que que aconteceu? Na época, eu me senti muito incomodado porque a igreja só tocava playback, né? Só tocava playback. E como eu vim do pagode, eu toquei muito na noite também. Uhum. Então eu comecei a falar assim, meu, mas se as pessoas fazem isso pro mundo, por que não faz pra Jesus? Olha só. Sabe? Isso Ó, me Deus te incomodava, tocando, me incomodava cara. muito, me incomodava muito. Aí eu falava assim, meu, o que que eu vou fazer? Então, por Deus estar no céu, fui nas Casas Bahia com a minha esposa. Falei, eu vou comprar um violão. Aí eu Olha fui só. nas Casas Bahia vende um violão de R$ 99. Ruim demais, tá? Já vou até falar assim, ruim demais, Mas você comprou, vai. mas eu comprei É um ele, passo de fé, cara. R$ 99. Comprei na frente do largo ali, tem uma loja de instrumento. Comprei um capacitador, liguei ele para ligar na caixa da igreja. E daquele dia em diante eu falei assim, eu vou aprender a tocar um louvor. E aí eu Olha aprendi a só. tocar o louvor Faz Chover. Que é 4 notinhas Faz e isso eu chover, acredito, isso. Senhor. É, então eu acredito que isso possa impulsionar muita gente. Você tem que querer fazer, né? E aí, beleza, são 4 notas. Eu aprendi 4 notas Olha só. e batida. Só que eu fui para a igreja e pedi a oportunidade pro pastor. Falei, pastor, eu posso tocar um louvor? Tremendo, Mas foi. não cantando nada, não sabendo o que eu estava fazendo, porém eu tinha noção musical, porque eu era percussionista. No mundo. Então, no mundo eu sabia tocar surdo, tumbadora, rebolo, pandeiro, todo qualquer tipo de instrumento, de efeitos, né? Então, quando você já é batuqueiro, falando assim no português bem claro, você tem noção de Sim. música. Então eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Eu toquei esse louvor de tão coração, de tão coração, de Olha tão só. coração, que a gente, hoje é normal falar irmã do Coque, né? A irmã do Coque, ela foi lá e falou assim, eu preciso te falar uma coisa que Deus falou pra mim, né? E as revelações dessa irmã, aconteceu tudo na minha vida. Glória a Tudo, Deus. tudo, Olha tudo, tudo. só. E aí ela virou e falou assim, ó, Deus hoje inclinou seus ouvidos pra te ouvir. Aleluia. E ele falou que hoje
começa o seu chamado, começa a sua parte no reino, sabe? E eu olhava assim, eu falava, cara, será que fez tanto impacto assim? Porque ficou ruim demais Olha a só. música, ficou ruim demais, eu toquei mal demais, eu cantei mal demais, ficou tudo ruim. Mas e a sua atitude? E seu coração? Cara, É isso. isso fez a diferença. É isso. Isso fez a diferença. Quando você faz tudo, certo? Eu até vim falando com as meninas no carro, eu falei assim, só tem duas coisas de viralizar na internet. Ou você é muito bom, ou você tem que fazer muito ruim. O meio, todo mundo é. O normal, todo mundo é. Então, tipo assim, cara, pensam, fazem muito bom, ou faz alguma coisa de ruim que vai viralizar também. É. Então, tipo assim, vai dar certo. E aí, beleza. E eu fiz isso e ela falou dessa forma. Depois disso, as coisas foram evoluindo no chamado, foram evoluindo no chamado. E quando Deus me batizou com o entendimento do livro dele, Nossa. esse foi um impacto que eu vou te falar. A renúncia é dessa seguinte forma: eu trocaria tudo hoje que Deus tem na minha vida para ver novamente as sandálias de Jesus andando. Aleluia. E muitas das vezes a pessoa, você vai falar isso para alguém, ela não vai acreditar. Que quando você fecha os seus olhos, quando você abre os seus olhos, o altar vira céu. E que você vê as sandálias andando. E aí você vira e fala assim, cara, é por isso. É disso que eu tô falando. É tocar na sua cabeça e falar, eu te batizo com o entendimento do meu livro. E eu vou falar para vocês aqui de verdade. Na época eu virei, Senhor, o Senhor me batizou. Porque na hora eu abri os olhos e vi ele indo Olha só. embora. Quando eu fechei os olhos, desculpa falar assim, mas com medo, de verdade, do que eu estava vivendo. E eu abri os olhos novamente, eu não vi mais nada. Olha só. E eu fiquei pensando, até hoje eu penso, de tantos anos atrás, 15 anos atrás praticamente, por que que eu não fiquei com os olhos abertos? Olha só. Que Nossa. Sabe? loucura. E aí você fala assim, por que que eu não fiquei com os olhos abertos? Mas eu sei que Deus tem muito mais. É, E e que vai fazer muito mais. é muito Vai. forte, né? A gente vê, né? Você acredita que. Não, perguntar assim pra você. A renúncia. Porque assim, a Bíblia fala, né? A glória de Deus está em esconder certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. E para isso precisa ter intimidade, né? Sim. Esses tesouros. Você acredita que um dos pilares, então, principais para ter essa intimidade com Deus, para ter essas revelações, esses tesouros, para ter acesso a isso, a renúncia é um dos pilares principais? Principal. E além disso, porque com a renúncia você tem entrega. E se você não tiver entrega, você não tem o que estar com Cristo. Porque a todo tempo Jesus chamou Mateus e falou para ele renunciar. Certo? Certo. Se Jesus chamou todos, inclusive Simão Pedro, né, hoje, e falou, você não é mais pescador de peixe, você é pescador de homens a partir de hoje. E aí você entende, se ele não tivesse essa renúncia, como que ele faria? Como que ele ia estar andando com Jesus? Entendeu? Mas existe o lance de, naquela época, com Jesus. E hoje, o lance de verdade é o quê? Jesus, hoje nós precisamos produzir o evangelho. Sim. Vamos falar, não é só pregar, é produzir o evangelho. Uhum. Porque o mundo hoje produz as coisas. Então hoje, estou falando produzir como vocês estão fazendo aqui no podcast. Sim. Né? O mundo hoje, ele produz tudo. Então, na realidade, se o mundo produz, o pai que fez o mundo, que nos ensinou a produzir, por que que nós não vamos produzir? Por que que nós não vamos trabalhar? Por que não vamos criar recurso para produção? Por que que a gente não vai fazer tudo isso? Tem coisas, sim, que nós temos que esperar no Senhor, mas tem coisas que nós temos que dar o primeiro passo. É isso. Entendeu? E a gente tem que fazer. Dá o passo de fé, né? Em Dá o relação passo de à fé. obediência, né? Exatamente. Por exemplo, quando eu falei sobre esse batismo do entendimento do livro, na verdade, na hora ali, eu falei, Senhor, para pensar comigo, pai. Eu não estava recusando. Jamais, ao contrário, Deus vem florescendo isso cada dia. Mas eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, mas como o batismo do entendimento do seu livro? Eu queria rodar, eu queria falar em línguas aqui, eu queria pôr a mão na pessoa, a pessoa cair, eu queria fazer, sabe? É isso que eu queria, mas Viver o sobrenatural. viver o sobrenatural, mas peraí, será que se Deus desse aquilo para mim sem eu estar preparado, Seria aguentar. será que eu estaria aqui hoje? É isso. Entendeu? Porque é o que muitas das vezes a gente está vendo que pessoas, como você falou, não conseguiu se manter no evangelho.
Entendeu? Mas por quê? Porque primeiro nós vamos aprender, nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura, mas nós somos um bebê. E nós vamos evoluindo, nós vamos fazendo, nós vamos crescendo. E aí, através disso, eu hoje entendo que para ter um batismo do entendimento do livro lá atrás, era porque Deus estava me preparando. Sim. E é o tempo, né? Acredito que a gente vê hoje em dia, as coisas estão tanto aceleradas, tudo querendo, tudo pra ontem, redes sociais estão acelerando muitas pessoas Sim. e às vezes estão negligenciando justamente essa questão do tempo, A do tecnologia processo, tá muito pra frente, né? E como você consegue mostrar essa importância de passar realmente pelo processo de Deus, esperar o tempo certo? Como você poderia expor isso pra gente em relação ao tempo, esperar mesmo o tempo de Deus? Eu acredito que hoje, pela idade que eu tenho, 41 anos, e as pessoas falam assim, Lele, como você é jovem? Porque eu sou líder dos jovens. E Somos assim, jovens, que eu também tô nessa idade aí. Somos então, jovens, somos jovens. E aí, tipo assim, só que eu não escolhi ser líder dos jovens. Nem eu, nem minha esposa, né? Porque nós somos líder dos jovens. Porém, só que assim, os jovens nos escolheram. Aleluia. Que Sabe, lindo. tipo assim, foi muito legal. Nós tínhamos um líder de jovem lá, ele fez um bom trabalho, né? Depois tivemos um casal de líder de jovens, eles também fizeram o trabalho deles, mas depois ficou. Nós temos poucos jovens ainda, mas o que Deus colocou no meu coração Olha é que, só. assim, esses 12 jovens, 12 a 15 jovens que a gente tem lá, e eu falo jovens, são jovens de verdade, juniores, porque nós estamos falando aí De que idade? de 12 a 14, E mais como ou que menos. vocês levam a palavra para eles, assim, como vocês começam a ajudar eles? Que tem muita pergunta, eu acho que Imagino que eles também jovens passam de por muito hoje, essa questão de acelerar, querer tudo pra ontem, Isso. né? eu sou uma pessoa que eu gosto de saber, gosto de perguntar, então eu Sim. acho que eu sou uma jovem e quero saber como que você lidar com isso. Muito legal. É bom, né? Que a gente já vai... Muito legal da maneira que, tipo, eles perguntaram assim, porque a gente vai fazer uma oração, aí eles Sim. perguntaram, não, eu não vou orar, eu não vou fazer, eu não vou... Então nós começamos a lidar com eles, primeiramente ensinando a oração. Como que você vai orar? Como que você fala com seu pai? Aí eu troco uma ideia, porque eu troco ideia. Então hoje isso. aqui, até na nossa primeira reunião, eu falei assim pra eles, hoje aqui é dia de trocar ideia com Deus. Isso. Sabe? De bater um papo direto, de falar direto, de trocar ideia com Deus, tipo, você vai chamar o Jesus, você vai chamar Jesus daqui, ó, meu mano, vem cá, nós vamos sentar aqui, nós vamos junto, tamo junto e misturado, e vamos nessa, e Deus, ó, pai, a ideia é essa agora aqui, então nós vamos fazer isso, trocar uma ideia com Deus. Então nós vamos trocar essa ideia. Eu acredito que o jovem, ele se conecta muito com isso. Então a gente começou ensinando a oração. Segunda parte foi ouvir o universo deles. E aí, de que maneira ouvir o universo deles? Lidar com os jovens é da seguinte situação: você quer implantar neles, mas é diferente. A Bíblia diz que o jovem vai ter a visão. O jovem é a locomotiva da igreja. O jovem é a força da igreja. Peraí, então, para isso acontecer, você tem que ouvir ele. E aí, nessa que você vai ouvir ele, você vai entender que eles têm um universo separado deles, até porque eles vivem uma outra geração. Sim. E essa outra geração não vai ser a mesma do seu pai, não vai ser a mesma dos seus avós, e nem vai ser a mesma dos seus netos. E aí, então, o que termina acontecendo? O que mais impacta a vida de um jovem é você deixar ele viver a geração dele. E mostrar o caminho do Senhor na geração dele. Sim. Da maneira dele. Ah, se ele é um gamer, legal. Prega a palavra de Jesus como gamer. Dentro do game. Isso, não critique ele por ele ser um gamer. Ah, se ele é um jogador de futebol, legal. Quem vai fazer a oração do time vai ser você. Porque a referência de fé vai ser você. É isso. Você vai ser flecha que vai mais longe do que eu. É isso. Sabe? É disso que eu tô falando. Sabe? Então, quando você fala de jovem, cara, emociona demais. E essa querendo ou não, é uma das grandes dificuldades dessas gerações, porque às Sim. vezes tem líderes mais velhos que às vezes têm uma dificuldade de ter um entendimento dos mais novos em levar o evangelho, né? E acabam tem que tendo essa dificuldade, né? Sim. Até porque, tipo assim, como que eu posso falar? Quando você... do meu chamado, eu sei que eu vou ter um chamado, eu vou começar até o estudo, eu entro na Escola Rema. Já fazendo a propaganda da Escola Rema aqui. Eu entro agora em março, são 2 anos de estudo bíblico. Olha só. Glória a Deus, né? E até para conduzir o meu chamado pastoral.
Mas quando eu recebi isso de Deus, de ser líder dos jovens, eu entendi que ali começou o meu pastoreio. É isso. Eu já tenho te Entendeu? preparado, né? Porque você sendo líder de louvor, também é seu pastoreio, mas você tá sendo, você tá fazendo uma liderança de pessoas mais velhas, de pessoas, né, que cada um já tem sua vida. Vou te falar que tem pessoas no meu ministério de louvor que, cara, tem mais tempo de evangélico do que eu, entendeu? Então, tipo assim, tem mais conhecimento do que eu. E aí, se você parar pra analisar, e quando eu recebi esse presente de Deus, porque foi um presente, e eu sei que é momentâneo também, Sim, não mas, podemos parar, né, Lele? mas que eu comecei a ser pastor de jovenzinhos, que nem vocês estão vendo, as meninas que estão aqui, inclusive meus filhos. Entendeu? Eu tive a honra de batizar meus filhos. Ai, que lindo, Lele. O pastor chamou eu pra ir pra Olha piscina só, é uma e falou honra, assim, hein? É um amo o privilégio. momento que você falou. putz, cara, Sim. ele Tudo falou assim, maravilhoso. desce aqui, vem batizar Olha seus só. filhos. Nossa, cara. Cara, foi Ai, sensacional. Glória a Nossa. Deus. Sensacional, sensacional. Então, tipo assim, Deus preparou de uma tal forma que eu falo assim, hoje eu estou vivendo em Cristo Jesus tudo que ele já mostrava pra mim no passado. E tem muita gente que, perdão me falar assim, mas que busca a gente fala até assim, o cargo na igreja. Perdão da palavra, não é cargo que a pessoa busca, é glamour. A pessoa tá buscando glamour na igreja, tá buscando reconhecimento. O reconhecimento ela tem que ter de Deus, não é de ninguém dali da igreja, não é do pastor, É isso. não é isso, não é aquilo. Ela tem que ter Escadas, né? escadas, exatamente. Ela tem que se preocupar em servir. Levar o evangelho é servir as pessoas. É descer, É, agora. é isso. Então, tipo assim, não é o glamour que vai te levar para aquele lugar. O que vai te levar para aquele lugar é você estar com o coração disposto a servir. É isso. E liderança, como um líder, você vai preparar esse jovem para chegar no topo, para ser melhor que você. Exatamente E é uma isso. nova geração, é maravilhoso de ver. É É muito maravilhoso. lindo, é muito lindo. Muitos acabam só olhando o lado de si, em vez de olhar o reino, né? O propósito que é muito maior, né? E acabam bloqueando, às vezes, pessoas que serão impactadas pelos mais jovens e acabam bloqueando esse mover, infelizmente, né? É muito forte isso daí, é muito importante a gente até abordar Sim, sobre sim. isso. É, porque hoje em dia os jovens estão, né, estão muito Nossa, parados e muitos movimentando, né? Você vê que Deus está usando muitos jovens hoje em dia. Muito, muito. Muito. E tá lindo e de aí cabe a ver. nós É direcionarmos, isso realmente mesmo. ensinar no caminho certo. E, mano, é isso, vai pra cima, é avançar com o reino. E como que Isso. prega pra eles? Qual a passagem assim que eles falam? Ai, você como líder assim, Qual que é o maior desafio, Isso, assim, que você vê pra pregar hoje pra pra jovens? jovem? Uma passagem aí que você gostou que eles falam: "Não, ele é nossa, me apaixonei". Foi legal, né? É. Hoje a gente tem culto de jovens, né? É todo segundo sábado do mês. Inclusive, nós vamos ter um culto agora, que é o segundo sábado já. E vai ser numa quadra de futebol. E a gente vai ter ali palavra, louvor, churrasco e os jovens. E Olha a só. intenção é, traga mais jovens e traga os seus pais. Até porque é o seguinte, o pai tem que entender, né? Falando aqui antes do jovem, né? Falando sobre os pais, o pai tem que entender que o evangelho está sendo pregado para eles. É o primeiro ponto. Segundo ponto é como você fala com os jovens. E aí, a missão de você falar com os jovens é da seguinte forma: trazendo tudo para o mundo deles. Como assim? Por que que eu tô indo lá numa quadra de futebol falar sobre Deus? Eu poderia falar na igreja, nós temos espaço para isso, estrutura, Sim, sim. muito legal. Então, o que que eu fiz? Eu criei uma dinâmica, eu e minha esposa, né? Nós criamos uma dinâmica e colocamos ali com os nossos jovens. Porém, eles jamais imaginavam que a gente criou uma noite da pizza com os jovens, mas para entender eles. Então a gente falou assim, vamos criar o nosso cronograma do ano todo. Aí, beleza. Se a gente tem um culto por mês, um evento por mês, e a gente tem em média ali de 15 jovens, nós temos, vamos praticamente um jovem para cada mês. Sim. Ok, então cada um ia dar uma ideia de tema, Sim, de que culto. legal. ok? Legal. Depois desse tema de culto, a gente começou a direcionar eles para dirigir o culto. Aí você vira e fala assim, tá, mas por quê? Porque primeiro nós ouvimos eles, né? E nessa que a gente ouviu os jovens, cada um deu um tema diferente. Sim. Por exemplo, então o primeiro já deu assim, por que nós não falamos de futebol? Aí tá, então nós vamos lá.
Aí nós vamos colocar na pregação. E aí, o tema escolhido para a pregação do futebol foi sobre... Eu precisava estar com o meu celular para mostrar aqui o tema certinho. Mas eu lembro que eles colocaram... Depois eu vou passar até se você colocar na descrição. Mas a passagem é sobre perseverança, Olha só. certo? E o que Deus colocou no meu coração para falar com eles é como eles vão perseverar para eles ir além. Então, além é como eles entenderem que eles, como jovens ali, levaram os temas, fizeram tudo isso, porém, eles têm que entender que eles têm a força. Só que muitas das vezes, um jovem de 12, 13 anos, 14 anos, ele imagina assim, da seguinte forma: cara, não é para mim. Eu não consegui isso. Aí eu vou dar exemplos como a águia, por exemplo. A águia chega um tempo que ela achou que ela já fez tudo o que tinha para fazer. Só que ela se reserva, porque ela vai envelhecendo, ela vai pro alto da montanha, ela começa a arrancar suas garras, ela começa a arrancar seu bico, batendo na pedra, para tirar o bico e ficar sem bico, porque ela precisa de um renovo. Isso é perseverança. Ela entende que nada acabou. E o jovem, muitas das vezes, com 12 anos, ele é o pico de extremo. Ele entende que tudo vai ou tudo para. E aí, muitas das vezes, ele precisa dessa perseverança, Sim. dessa renovação. Ou como, por exemplo, todo mundo conhece aqui o Rei Leão, não é isso? O desenho Rei Leão, o filme Rei Leão. Só que você percebe que o Simba, né? Sim. O Simba, ele é um leãozinho, a qual o tio dele, Scar, o leão mau, fala que tudo é culpa dele. E o jovem se sente assim. E aí tudo vira culpa dele. Já percebeu isso? O jovem fala, tudo é culpa minha, e tal, e não sei o que, né? Mais ou menos isso. E aí, só que ele não percebe que ele é um leão. E o jovem na igreja, ele é um leão. Se ele quiser, ele herda tudo aquilo. E aí eu vou te falar mais. Ele é convencido de ser um porco. Ele é convencido de ser o rato lá, o timão, não é isso? Não é um rato, ele é um... É um bicho, eu não sei. Ele é um saruê lá. Tipo isso. Alguma coisinha. E ele é convencido, o leão é convencido, porque o timão vira pro Pumba e fala assim, ó, vamos convencer ele que ele não é um leão. E assim é o mundo falando com nossos jovens. Assim é o diabo falando com nossos jovens. Sim. Convencendo eles todos os dias que o que eles não são em Cristo. Porque eles são leão em Cristo Jesus. Eles têm que ir além. Sabe, eles têm que rugir, eles têm que herdar o reino deles. Eles têm que ter a herança do mundo. É nossa. Nós somos filhos do rei. Sim. Nós somos filhos do dono do mundo. Então, tipo assim, cara, eles são filhos do Mufasa. Eles são Simba. Eles são o rei. Entendeu? Então, dessa forma é que eu me comunico com os jovens. Então, eu leio o versículo dessa passagem, até para que eles entendam que eles não são porco. Ninguém vai tratar eles como porco. E Deus é tão E eles não são ratos. Eles são rei. E eles vão servir o evangelho sendo filho do rei. E assim eles vão voltar, aqueles que tiver afastado, vai retomar ali o seu evangelho, né? E os outros que vai conhecer quem é o reino ainda, vão chegar, mas vão chegar entendendo que eles têm uma herança. É muito É interessante, assim que né? eu me comunico. É interessante porque a gente até estava comentando, né? Deus não muda os princípios, Sim. mas a forma de expor a mensagem muda, porque nós mudamos, as gerações mudam e é preciso realmente ter esse avanço, né? Sim. Porque muitas às vezes vai poder olhar e falar, pô, mas caramba, vai fazer um negócio desse numa quadra? Sempre tem críticas, mas é a forma de Deus agir. Sim. Deus não cabe numa caixinha, né? Não cabe. Deus não é o Deus da religião. Aquele velhinho de barba branca que tá querendo mandar todo mundo pro inferno. Não. Exatamente. E é tão legal que Deus tá te preparando, porque você tem uma geração aí Gigante. das meninas já preparando ela. Eu acho que Deus te prepara para preparar elas, né? Exatamente. E eu acho que... Olha o impacto, né? Até na realidade, porque assim, um verdadeiro líder, ele só é um líder se ele criar outros líderes. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas tudo bem, você nasceu com esse espírito de liderança, você é líder de natureza e tal, tá. Você não é um líder se você não consegue capacitar outros líderes. É isso, Lili. Então você precisa, para avançar, para você
viver, como você mesmo falou, assim, viver em unidade com as pessoas, mas todo mundo quer ver você, tem que evoluir com você. Existe até aquele ditado antigo assim, tá? As pessoas querem ter você do lado, mas nunca querem ver você melhor do que elas. Não é isso. No reino de Deus, não. Até porque é o seguinte, existem pessoas que querem te ver melhor do que elas. Principalmente seu pai. É isso. Principalmente a sua mãe. Seu pai, ele vai ser a única pessoa que vai torcer por você para que você seja melhor do que ele. Jesus subiu aos céus falando assim, vocês farão obras igual a minha ou maior do que a minha. E peraí, por que as pessoas estão nessa frase ainda assim, ó? Ninguém quer ver você melhor do que elas. Não existe isso no reino de Deus. Não existe. É diferente. É diferente. As pessoas, sim, que amam você, seus pais, seus avós, seu pastor, as pessoas que estão verdadeiramente com você, elas vão querer que você vá mais longe do que elas. É isso, transformar grandes líderes, né? Porque Grandes senão não líderes. adianta nada você estar ali. E a gente formatou isso. Até por isso dos 12 cultos que eu tava falando, a gente formatou e colocamos eles ficaram impactados. Lelê, mas como que eu vou pregar? Eu falei que você vai pregar. Eu falei que você vai dirigir o culto. Você precisa aprender. Mas eu só tenho 12 anos, você é capaz. E é aquilo, né? Não é sobre estar capacitado para começar aí, né? É Sim. sobre e Deus vai te capacitando, né? Isso. E é sobre o Espírito Santo fazer. A dependência dele, né? Não é sobre você, porque às vezes a pessoa se sente tão capacitada que ela esquece um pouco que o Espírito fala, entendeu? É que o Espírito faz. Eu até brinco muito com eles, eu falo assim, muitas das vezes as pessoas fazem todo o plano, todo o planejamento, certo? A pessoa faz todo o planejamento. Só que é o seguinte, nesse planejamento, a pessoa faz da linha 1 até a 9. A linha 10 ela tem que deixar em branco, porque ali quem faz é o Senhor. Quando você vai pregar a palavra, você pode ver, vocês são pregadores da palavra, certo? Vocês podem ver, todo final quem faz é o Espírito Santo. Você tem começo, meio e fim no seu esboço, mas no final muda tudo. Deus muda o quadro. E aí você faz o seu final às vezes, mas aí ainda a igreja ficou parada, aí você fala, tá, peraí, agora é sua parte, Senhor. Nessas pregações, assim, teve alguma que te impactou, alguma pregação que... Alguma palavra que você liberou, assim, você se lembra liberou, assim, naquele culto que foi avivado, porque tem várias formas de Deus trabalhar, né? Sim. Que marcou você, você saiu dali e falou assim, não, que Deus é esse? Não acredito que ele fez isso comigo. Teve. Tem. Na realidade, assim, não teve já diretamente... Teve diretamente no culto. Sim. As pessoas falando assim, Deus falou comigo. Até em eventos, workshop, você ali palestrando, você trabalhando, Deus falou comigo, Lelê. Mas assim, acontece... Na palavra, assim, Acontece muito das pessoas mandarem mensagem depois. Ei, Deus falou comigo na sua palavra. Deus me impactou. Eu fui além. Eu consegui, eu conquistei, Lelê, eu conquistei. E a pessoa querer ir lá falar, Sim. sabe, mandar. Eu falava, vai nisso, irmão. Era pra isso. Eu fui até lá, então era só por você. Sabe? Não era, não era pela igreja que tava ali. Por exemplo, eu fui na Monte Sinai uma vez lá. O pastor Sebastião me convidou. Você foi só aquela vez? Só fui aquela vez. E aí, o pastor Sebastião me convidou e eu lembro que Deus colocou no meu coração para falar que os filhos dele iam estar lá. E aí, ele me deu esse testemunho que o filho dele já tá tocando. Ele voltou. Nossa, como é gratificante. E depois, teve uns 3 irmãos lá que me chamaram no direct do Instagram para falar, Lelê, Deus falou comigo. Deus fez comigo. E Deus fez eu acontecer. E era até... Acho que foi o testemunho da casa que eu falei. E teve um outro que virou e falou assim, eu conquistei minha casa. Sim, olha só. Forte, né? Cara, foi sensacional. Sim, mas tem alguma palavra dentro da Bíblia que quando você vai pregar, você fala, uau, essa aqui eu... Nossa, essa daqui Deus fala comigo E você joga pro povo, porque a gente se ferve dentro. Primeiro corta na gente, né? Corta na gente. Tem alguma que te lembra agora? É muitas, Olha, né, que Deus coloca pra gente pregar, né? Tem muito, assim, eu gosto de falar muito, eu me identifico muito com o Davi. Amém. Eu gosto de falar demais com o Davi. Da minha última pregação, assim, mexeu muito comigo. Porque Davi, ele teve a oportunidade de pegar o rei Saul. E muitas das vezes, você vai andar com pessoas, né? E pessoas que estão do seu lado, como ele estava com alguns soldados dele, e falar assim, Deus preparou tudo pra você.
olha, vai lá e mata rei Saul agora dentro da caverna, porque ele tá descansando. Porque ele entrou pra fazer necessidades fisiológicas. Vai lá, tá na sua mão, Deus te deu. E aí você vai e faz o errado. Certo? Não negocie seus princípios. Isso Deus falou comigo. Amém. Muito, isso mexe muito comigo. Não negocie seus princípios. Por quê? Porque muita coisa o mundo vai te oferecer. E aí é nessa que você tem que saber separar juntas e medulas e falar assim, isso aqui não é de Deus. Nem tudo que reluz é ouro, sabe? E você escolher em tirar somente um pedacinho da roupa, como Davi fez com o rei Saul, e esperar o rei Saul sair da caverna com 3.000 homens lá fora, teoricamente numa covardia, erguer um pedacinho da roupa ali do rei Saul e falar assim, cara, você estava na minha mão, poderia ter te matado. Mas eu não faço isso porque você é um escolhido do Senhor. Então não toque. Isso mexe muito comigo porque assim, muitas das vezes não quero ser interpretado de uma forma diferente, mas muitas das vezes as pessoas, nós como cristãos, vamos para a igreja e às vezes a gente olha um pastor e a gente olha e fala assim, a palavra dele não foi boa. Sabe? E às vezes a gente olha um louvor e fala, o louvor não foi bom. E às vezes a gente olha um missionário, um ministro, aquilo outro. E às vezes você se julga melhor, ou às vezes você fala, isso aqui que a fulana tá fazendo não tá certo, sabe? E às vezes você... Só que é o seguinte, muitas das vezes você tem que entender que você pode matar um escolhido de Deus, ou você pode mostrar pra ele o correto. É isso. Entendeu? E você mostrar pra ele, assim, cara, posso te dar uma sugestão? Se você fizer isso aqui, acredito que vai melhorar, você vai evoluir, como o Davi fez com o rei Saul. Você acha que falta um pouco olhar, muito mais com olhar de misericórdia do que com um olhar de justiça? Com certeza. Com certeza, porque todo mundo que tá ali na frente, ele não tá lá, às vezes, ele tá se esforçando pra estar lá. Ele não tá lá, às vezes, como eu te falei, às vezes as pessoas olham pelo glamour, né? E eu vou te falar, muitas das vezes a pessoa olha ali que o maior galardão é do cara que tá ali em cima. Às vezes o maior galardão é aquele que levou água pra todo mundo. Você tá entendendo? Então, tipo assim, você cata e fala assim, é isso que é o reino, isso que é Cristo, sabe? Se você parar pra analisar, Jesus poderia ter o maior galardão dele, ele é o filho do homem, certo? E por que ele chamou 12? Ele tem o poder de fazer tudo sozinho, né? Sim. Por que ele escolheu chamar os 12? Para capacitar pessoas, para o evangelho dele ir além, para eles ir mais longe, sabe? Para a palavra dele tá fluindo 2025 anos. Aleluia. Você tá entendendo? Para isso Jesus chamou. Então, forte. na realidade, Deus 12, ele multiplicou, e hoje nós somos nações falando em Jesus. É forte. Entendeu? Então, tipo assim, esse é o verdadeiro evangelho. É forte, é forte, é forte. Né? O trabalhar sem parar. Isso ensina também muito sobre a diferença, né? Porque Jesus, ele chamou 12 homens totalmente diferentes Sim, para o mesmo propósito. sim. E às vezes falta isso, justamente isso, né? A gente olhar com olhar de misericórdia e entender que a gente precisa, assim como Cristo se esvaziou dele, Sim. nós também precisamos nos esvaziar de nós mesmos, de todo o ego, de todo orgulho, de toda vaidade. E apesar das nossas diferenças, apesar do pensamento que por vez ou outra vai ser diferente, continuar olhando para Cristo no mesmo propósito. No mesmo propósito. Porque o propósito precisa estar acima de tudo, né? Exatamente. Levar Jesus, torná-lo conhecido, né? Naquele grande dia, Jesus vai perguntar, vai ter uma pergunta que Deus vai fazer para todos. Você fez minha vontade? Sim. É forte, né? E qual que é a vontade do Pai? Se tornar conhecido. Pronto. Então, assim, é muito forte a gente olhar para Jesus e ver o que ele fez, né? E a gente poder ter o privilégio de ser um pouquinho, né, dessa missão, fazer parte disso, ele nos conceder esse privilégio, né? Muito Verdade. privilégio. Uma coisa que eu ensino assim para os meus jovens foi um princípio legal também, até como você falou sobre religiosidade. Até os jovens que estão nos assistindo agora, tem uma coisa que é muito impactante. As pessoas, eu já fui jovem, vocês já foram jovens, vocês são jovens, eu sou jovem. Ou somos jovens, para com isso. Novas criaturas. Mas assim, mas nós estamos falando daquele de 12 anos Sim. em diante, até seus 15, 16, 17, 18. Você acredita que os discípulos também eram jovens? Sim, Sim. sim, É. também. Aí, só que assim,
uma pergunta bem interessante para eles é assim: qual a sua religião? É. Não perguntam isso para os jovens? Por que muitos ficam com Na, medo, Lelê? na escola, em qualquer lugar, numa nova amizade, e isso e aquilo. Todos os jovens ficam com medo de falar qual é a religião dele. Já percebeu isso? Medo, vergonha. Já viu isso? Já? Agora, o que que acontece? Vamos pensar comigo assim da seguinte forma. Por que as pessoas colocam religião em primeiro lugar? Porque o primeiro propósito de Cristo é espiritualidade. Ei, Deus não é espírito? Então, nós não somos um ser triuno. Primeiro vem o espírito, né? Nós possuímos uma alma. Não, nós temos um espírito Alma e corpo. que habita uma alma e que possuímos um corpo. Não é mais ou menos isso? Isso. Ok, então para a gente se comunicar com o Espírito Santo, como nós fazemos? Alimentamos nosso espírito. Não é isso? Para se comunicar Sim. com Deus, nós alimentamos nosso Nosso espírito. É dessa forma que nós falamos com Jesus. Nossa alma, a gente tem as emoções. É onde a gente chora, é onde a gente ri, é onde tá tudo certo. Não é mais ou menos isso? Tá, e o nosso corpo a gente se alimenta. Mas espera aí. Quando a gente falou sobre religião aqui, ó, Nenhum momento. nenhum momento. Agora, nós estamos falando sobre espiritualidade. É O nosso diferente. primeiro ponto. Então, o que eu ensino, jovem? Da seguinte forma: quando perguntarem para você qual é a sua religião, você faz uma nova pergunta. A pessoa que recebe essa parte assim de qual é a sua religião, você fala assim: você crê em Jesus? Sim. Então tá bom. Então nós somos cristãos. Isso. Porque eu creio em Jesus também. Aí fala: não, mas você não tem religião e tal. Sim, eu sigo o evangelho de Jesus Cristo. E aí, a todo tempo, você tá preparado para responder. E a pessoa vai te ver feliz e alegre, ela vai falar: eu quero esse Jesus Cristo. Entendeu? Porque você sai da religiosidade e entra na espiritualidade. E é dessa forma que as pessoas vêm tirando nossos jovens da igreja. Vem trazendo religiosidade. Você não pode andar de calça, você não pode... Acabou um pouco mais isso de negócio de calça. Mas você não pode fazer isso. Um assunto muito polêmico, para vocês terem uma ideia. Eu sou tatuador. E quando eu entrei na profissão de tatuador, eu tive uma experiência com Deus incrível. Qual foi ela? Eu faço micropigmentação. As pessoas conhecem aqui, é na sobrancelha, labial, no cabelo e tudo mais, na barba hoje e tal, tudo bem. E essa micropigmentação, eu sempre tive facilidade de desenhar. E aí eu falei assim: opa, peraí, eu consigo fazer tatuagem. Comecei a estudar junto com outro tatuador para eu começar a engrenar no ramo de tatuagem também. Ok, até porque tudo que eu opero fazendo o gerenciamento, eu gosto de aprender como que é também. Então eu gosto de manusear, eu gosto de entender, porque se uma hora ou outra eu não tiver aquele tatuador A, eu vou ter o tatuador B, Você consegue e eu consigo né? suprir todas as necessidades. Ok, só que daí eu tive uma experiência incrível, porque assim, eu me autocondenava. Olha só. Eu falei assim, eu fiz a minha primeira tatuagem em mim mesmo, que era um leãozinho aqui, hoje eu já cobri, né, que eu tenho minha família aqui no braço. Eu tô queimadinho da praia, mas dá pra ver ainda. Sou eu, minha esposa, meu filho e a minha filha. Mas aí você colocou para glorificar o nome de Deus. Pra E quando a pessoa glorificar. quer colocar um capeta, faz o quê? Tatuador. Aí aconteceu isso comigo. Sério, tatuador. Aconteceu isso comigo. O que terminou acontecendo? Eu falei: vou fazer uma tatuagem. Aí eu fiz uma tatuagenzinha aqui e nossa, eu me condenei. Aí eu me condenei pra caramba. Sim. Eu me auto-julguei, eu me senti até mal. Aí, mas por quê? Porque na minha cabeça tava aquilo: cara, você pecou. Sim. E toda hora soprava: você tá pecando, você tá pecando. Aí eu falava: misericórdia, Senhor, e agora? Tava quase passando um laser pra arrancar. E aí vinha outro: o corpo é templo do Espírito Santo. Porque você... E aí eu falava: meu Deus do céu. Meu pai e minha mãe, né? Quando viram, meu pai falou: você viu o que seu filho fez? Agora sim. Agora é um bandido, marginal. Então, era tudo isso, porque era o preconceito da geração deles. É isso. Né? Hoje meu pai admira o meu trabalho, minha mãe Amém. admira o meu trabalho como tatuador. Mas olha o lance como foi. Eu peguei e fiz isso, e no outro dia eu orei. Falei: Senhor, se for da sua vontade, me capacita para eu continuar. Agora, se não for, tira isso, arranca isso de mim. Porque eu não teria essa visão se o Senhor não me passasse. E aí, sabe o que aconteceu, Lucas? Foi o seguinte: isso eu orei, era 6:30 da manhã.
Quando deu 7 horas da manhã, um amigo me chamou no WhatsApp. Falou, Lê, eu vi sua postagem ontem e eu vi que você tá tatuando. E eu queria que você fizesse uma tatuagem em mim. Olha só. Eu falei, sério? Aí, eu não era tatuador. Por que que o cara quer que eu faça uma tatuagem? Olha só. Aí, beleza. Aí ele virou e falou, eu falei, sério? Aí ele falou, sério. É porque eu tenho uma coisa em mim que eu preciso tirar. Eu falei, o quê? Você pode me enviar uma foto? E aí ele tava na antiga religião dele, que era o candomblé, né? Sim. Ele tava aqui com os símbolos e hoje ele tava na igreja. E aquilo incomodava ele, Olha só. entendeu? Porque foi no momento Nossa, até queimou o coração. religioso dele que ele fez aquilo, entendeu? E aí ele fez o quê? Eu precisava que você cobrisse, que você tirasse. E eu olhava assim, tipo, teclando com ele ali, e falava, Senhor, é isso mesmo então? Tá. Aí eu combinei com ele e falei, vamos fazer. E naquele momento eu comecei a cobrir, e aqueles símbolos viraram uma cruz do Calvário de Cristo, e aqueles símbolos Olha teve só. rosas da perfeita natureza de Jesus, sabe? Então, tipo assim, teve uma coisa Deus incrível, trabalha de uma muito forma legal. tão- E aí eu Não comecei a vou entender. postar essas tatuagens, Sim, sim. e outras pessoas começaram a me chamar. Uma irmã do louvor falou, Lê, eu tenho uma tatuagem de um santo tal, não ficava falando Olha até só, Deus nomes. começou a te usar É. pra apagar Eu essas. tenho uma tatuagem de um santo tal aqui na perna, mas, cara, eu não posso usar saia, eu só uso calça, mas eu queria usar shorts, eu queria usar saia, até saia no louvor e tal, eu não posso porque eu tenho essa tatuagem. Envergonhou. Né? Envergonhada. E aí eu falei assim pra ela, eu tiro. Sem nem ter a noção Olha do que eu só. tava Então, fazendo, Deus eu tava começou a te usar aprendendo. tampando Isso. E aí eu Olha só. comecei a cobrir. Comecei a cobrir. Só que daí entra uma coisa interessante. Eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Amém. Senhor, se esse é o seu propósito comigo, eu não farei tatuagens satânicas. Sim, Eu não farei. O que eu não quero pra mim, eu quero. eu não vou fazer pra ninguém. Se tiver como eu fazer tatuagens pra edificar, eu farei. Agora, se não tiver, não tem problema. Eu paro por aqui. Muito Ok? bom. Aí, beleza. Só que daí, o que terminou acontecendo? O inimigo é sujo. Ele é sujo pra caramba. Porque hoje, tudo dá intolerância religiosa. Esse é o problema. Se você pegar e recusar uma tatuagem, de repente, de que santo tal, do santo B, do A santo A, e aí vai te dar intolerância religiosa porque você está recusando uma tatuagem. Porque tá falando sobre religiosidade. Até falar sobre signo, tudo bem, é uma coisa que a pessoa acredita ali, tá tudo certo, não tá falando sobre Satã. Numa religião em si, né? Tipo, Exatamente. Satanismo, né? Exatamente. Então, tipo assim, e a pessoa me chamou pra fazer um santo, né? Aí eu falei, misericórdia, o que que eu vou fazer agora, Senhor? Me dá uma estratégia. Já sei, vou cobrar caro, vou cobrar 4 vezes mais. olha só. E aí eu fui lá, cobrei 4 vezes mais, e a pessoa pegou e falou, tá bom, vou fazer. Misericórdia. Meu Deus. Eu falei, misericórdia, e agora, Senhor? Me dá outra estratégia. Eu falei, Senhor, me livra disso. Porque eu não tenho o que fazer. Vou viajar. Eu não tenho o que fazer. Parei de- E a pessoa todo tempo, eu quero fazer com você, Lili. Meu Deus. Aí eu falei, tá bom. Olha só como que o diabo é. Sujo. Nossa. Aí o que terminou acontecendo? Ela mandou uma mensagem, falou assim, Lê, só que eu vou tal dia lá na minha entidade Olha só. e vou perguntar pra ela se eu posso tatuá-la. Beleza. Falei, glória a Deus, Senhor, é hora do Senhor agir. É a hora que o Senhor faz. E aí, Amém. beleza. Sabe o que eu terminei fazendo? Fiquei em paz. Pois a menina queria tatuar no sábado. Na sexta-feira ela foi. E no sábado de manhã ela me mandou mensagem. Lelê, tudo bem? E o Senhor, a menina vai querer fazer ainda. E agora? Eu vou ter que falar não. Né? E ao todo tempo com aquele receio de intolerância religiosa. Intolerância religiosa, intolerância religiosa. Aí o que terminou acontecendo? Eu peguei e fiz o quê? Falei, ó, vamos fazer o seguinte, deixei ela chamar, vou deixar ela pendurada aí um pouco. Mas depois eu fui lá e li só as mensagens. Aí ela tava lá a mensagem, Lelê, obrigado, mas eu não posso fazer com você. Eu fui lá, falei com a minha entidade e ela me autorizou a tatuá-la. Só que não com você. Eita, que Olha Deus só.
Quando é de Deus, até o diabo obedece. Os desafios, né, cara? É. Porque em todos os lugares a gente vai enfrentar isso, né? Satanás isso. é sujo, ele sabe as formas de tentar nos desafiar, até que ponto a gente vai ceder, Exatamente. né? Até que ponto? Será que aqui você vai? Será que nem hoje eu levo o conteúdo na internet, uma das coisas que vem aparecendo muito pra mim é patrocínio de jogo. Ah, nossa. Casa, eu não sei, acredito que pra você aparece muito, né? Caramba. Vem muito, eu falo, cara, eu não vou me vender por isso, porque almas vão ser... Qual que vai ser a diferença pra mim e pra um traficante que tá vendendo vício da mesma forma? É isso. Pessoas estão sendo destruídas. Isso. Pô, é um dinheiro que, mano, é um dinheiro. Os caras, eles oferecem muito dinheiro. Só que a que ponto, né? A É que isso. ponto? Muitos estão se vendendo, mas eu não vou me vender, eu preciso ser o certo, preciso fazer a diferença. E sempre que aparece, cara, toda semana tá aparecendo, toda semana aparece, toda semana. E eu sempre mostro pra nega aqui, nega, mais um aqui, nem vejo mais. Falei, nega, esquece. Se vender, a gente É. pode estar rico, mas É e isso aí. E a Se nossa vende. A que caminhada? ponto, né? Aparece. Então o diabo é sujo, É ele, sujo. ele sabe. Aparece lá pra jogo, aparece pra pornografia, É aparece pra sujo. um monte de coisa. Você fala assim, pelo amor de Deus. É, E é ter essa questão da renúncia. essa, renunciar. é isso. E vai colocar nós no meio dos grandes, sendo simples. Sendo Isso. simples. Vamos E falar pra um fazermos a pouquinho- diferença, né? Vamos falar um pouquinho do seu relacionamento. Nossa, não sai. Porque nós, Isso. como casal aqui, a gente também quer levar referência para o nosso público, né? Como Muito bom. um casamento, como lidar com a esposa, dentro da palavra. Sim. Eu acho que é importante. E achei né? interessante que já falou, é que você comeu junto lá atrás com ela, Sim. Eu a achei refeição. interessante, foi isso que eu tirei, foi por isso É. que eu tô perguntando. Então, na realidade, a Jéssica é minha parceira, né? Amém. A gente trabalha junto, né? Tudo que a gente faz hoje, a gente começou junto. Lógico, todo casal tem às vezes, aquelas farpas. Altos e baixos. né? Mas, graças a Deus, nunca saiu nunca foi pro extremo. Uhum. Mas por quê? Porque a todo tempo, quando tem algum tipo de farpa, eu aprendi uma coisa lá atrás também. O mesmo espírito que tá dentro de mim tá dentro dela. Amém. Então, na realidade, quando pensar como casal, e às vezes não tem uma concordância, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. E começa no seu casamento. Sim. Então, se não tem uma concordância, e muitas das vezes você tá enxergando, você fala, peraí, Deus, o mesmo espírito tá dentro de mim, tá dentro dela. Então, eu não aceito isso. Não aceito. E aí, aos poucos, eu vejo que ela vem e cede. E da mesma forma ela. Aos poucos, às vezes, ela tá enxergando mais do que eu, e aos poucos eu venho e também vou ceder. Por quê? Porque a gente continua trabalhando na parceria. Então, entre relacionamento, além da gente ser muito parceiro, a gente sempre quis ver o crescimento um do outro. Vocês conheceram na igreja, fora da igreja, no A mundo? gente se conheceu no mundo, né? Fora da igreja. Mas olha que coisa bem interessante. Isso eu vou contar pra vocês, vocês vão dar risada. Uhum. O primeiro lugar vamos falar assim, o rolê. O primeiro rolê que eu passei na casa dela pra pegar ela, falei, oi, tudo bem? Você apronta aí que eu vou te buscar pra gente sair. Aí vocês não acreditam pra onde eu levei ela. Não, conta aí. Tem alguma sugestão? Eita, um pagode aí, não é? Não. Também, porque ela também gosta Gostava. muito de pagode e tudo mais. Mas não, primeiro ela deu risada. Primeiro lugar que eu levei ela foi pra igreja. Olha só. Você Eu já passei- veio da igreja, né? Você já cresceu, né? Eu falei assim, se a gente vai começar, vai ter que começar certo. Olha só. E aí, naquele dia que eu levei ela pra igreja, ali eu apresentei ela pro Senhor. Ali eu mostrei, falei, pai, eu sei que o Senhor preparou ela pra mim. E o que acontece? Nós estamos aqui. Eu vou sair, eu fui honesto com Deus, eu falei, eu vou sair com ela daqui. Nós vai passear, nós vai pro rolê, aí nós vamos pro pagode, sim. Mas eu estou aqui primeiro. Olha só. Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é o meu caminho. E assim a gente vai indo. Então, tanto é que, graças a Deus, eu falo até que assim, eu fui... Quanto tempo de casado vocês têm juntos? Hoje nós temos 17 anos juntos e 15 anos de casado. Olha só. Eu entrei na família dela, só eu era evangélico. Olha o propósito aí. Ela veio de uma família onde metade é católica, metade é espírita. E hoje a gente já fala assim, hoje metade de tudo é evangélico. Olha só. Aleluia, glória a Deus. E, cara, é fantástico o agir e o trabalhar de Deus. É isso. Então a nossa parceria hoje
não é só como marido e mulher, é como amigos, é como, vou falar assim, no português bem claro, as pessoas falam como cúmplice, não, mas é como amigo, como companheiro, como amor, como amantes, porque é o seguinte, muitas das vezes no evangelho, as pessoas se privam de tipo falar assim, amantes? Como assim? Não, cara, você tem que viver sim com a sua esposa, você e ela sendo sua, como vocês aprenderam assim, eu sou do Lucas É e eu isso. porque nós aprendemos assim também. Então a gente fala também, eu sou a Jéssica do Leandro, eu sou o Leandro da Jéssica. Por quê? Porque nós somos um só. É, Então, isso. então esse relacionamento que nós temos, eu e a minha esposa, a gente aprendeu que Deus me deu ela primeiro antes dos meus filhos. É o primeiro ministério, né? É. Eu Então, falo isso daí pra nega, eu falo, você, abaixo de Deus é você, meu amor. exatamente. A gente entende que, em primeiro lugar, vem Deus. Mas nós que somos casados, vem a nossa esposa. E não tem Depois como disso, andar as outras. vem nossos filhos. Porque foi depois. E as coisas vão indo, vão indo, vão indo. Porque se a gente começa a colocar as coisas que vêm depois em primeiro lugar, não vai dar certo seu casamento. Seu Infelizmente, relacionamento. muitos têm perdido o ministério justamente por causa disso. Exatamente. Porque tem colocado o ministério acima da família e acaba quebrando. O princípio que você quebra, quebra você. O abaixo de Deus tem que ser a família. É a família que é o primeiro ministério. Se não vai bem em casa, não tem como ir bem no ministério. Exatamente isso. Né? Um ajudando o outro, somos uma só carne, né? E o que é legal é assim, a gente se posiciona muito. Por exemplo, a gente sabe que, tipo, o homem é a cabeça da casa, a mulher é a sua auxiliadora. Não significa que, poxa, então a mulher não pode trabalhar e ganhar mais que o homem. Pode, mas ele é o sacerdote. Entendeu? É assim que Deus fez. Então não é sendo machista, tá? Não é sendo machista. Mas é um princípio que você não pode negociar. Tipo, colocar como. Não, e aí entra o lance, a mulher sabe, ela edifica o seu lar. Então a mulher, ela tá todo o tempo te auxiliando. Ela tá todo o tempo fazendo por você. E muitas das vezes ela tá fazendo não só por você, mas por tudo. É Entendeu? isso mesmo. E aí o que termina acontecendo? Não significa que também você tá ali parado. Não, você também está fazendo, mas no relacionamento, quando cada um entende o seu posicionamento biblicamente falando, cara, As coisas fluem, né? não, e você se fortifica de uma tal forma que você fala assim, cara, nós estamos prontos juntos para avançarmos, É isso, como parceiro, como parceiros. E aí eu Porque falo, é cara, uma nossa. família, né? Que eu acho lindo, a família de vocês estão unidos. Eu vi, só de entrar eu vi a união. Eu creio, muito lindo. por trás de você tem uma base forte. Forte. Total. Então, assim, às vezes as pessoas olham você, assim como olham muitas vezes pra mim, falam assim, pô, é o Lucas, não, mas não entendem o por trás, o que tem a base, que Exatamente. sustenta a mulher quando você tá mal, é a sua mulher que tá ali orando por você, que tá ali, porque tem o dia mal. Exatamente. E ali ela tá ali te fortalecendo, te fazendo ficar de pé. Que vai te entregar uma palavra de sabedoria. Eu vou te falar uma coisa, de verdade. Eu sou nascido e criado no evangelho. E ela veio após isso. Sim. A minha esposa. Porém, o coração que ela me ensinou a ter, que é o coração que ela tem, e que ela me ensinou a ter, eu tô sendo sincero pra vocês, é maravilhoso. Porque assim, sim, eu sempre fui temente a Deus. Sim, eu sempre ajudei muita gente. Eu sempre fiz tudo. Eu sempre fiz tudo e além de tudo. Mas o coração quebrantado que a minha esposa me ensinou a servir as pessoas, cara, eu vou te falar que é uma grande virtude que Deus colocou na minha vida. Amém. Então a Glória gente se Deus. identifica muito, Amém. porque eu sei como que é isso, cara. Porque, cara, você olhar e você falar, meu, você não tá fazendo isso. E ela fala, e faz com uma natureza. Mas Quando vai ver já tá feito isso aí já, né? Isso aí tá prejudicando nós. Mas, amém, sabe? Deus falou comigo, amém. E você dá amém junto, sabe? Tá bom, vai, né? Deus falou, tá bom. Vamos nessa. Deus Muito É show de muito bola. bom, cara. Ter uma mulher sábia realmente é muito importante. Esse coração é maravilhoso. É forte, cara. É forte. E a gente vê que é algo que o diabo tem atacado tanto, né? A família tem mudado, que realmente é a família que dá certo, a família que é direcionada por Deus e é uma das áreas que mais tem atacado, né, cara? E a Sim. consequência disso tem sido enorme, né? Sim, sim. O que você diria para o nosso público aí sobre orientar famílias, assim, dentro da palavra, né, mesmo?
Olha, você como pai, né? Você como o sacerdote da sua casa, não deixe passar nada disso. Orem com seus filhos. Ore pela sua esposa. Porque às vezes você quer levar sua esposa para a igreja e, eu vou pedir pro pastor orar, pra pastora orar e tal. Comece por você. Põe a mão na cabeça da sua esposa e ore por ela. Ore pelos seus filhos. Ore vocês, que nem lá. Nós temos um costume de orar nós 4 juntos. Sabe? E a todo tempo ensinar, porque a Bíblia diz: ensine o caminho do Senhor aos seus filhos. E essa é a sementinha plantada que vocês já fizeram. Sim. Como o seu filho hoje operando aqui, que lindo, isso é lindo demais. Sabe por quê? Porque é a semente plantada. O caminho dele daqui pra frente não é mais obrigação só sua. É o Espírito Santo que vai conduzir Amém, ele. glória a Deus. É o Espírito Santo que vai fazer além, sabe? É aquele lance. Então, na realidade, o conselho que eu dou pra toda a família é no casamento, você colocar Deus no seu casamento, como um cordão de 3 dobras, que é assim que a Bíblia nos ensina. Sim. Então, não é você e seu marido, certo? É Deus, você e seu marido, certo? O cordão de 3 dobras. Deus está no meio de vocês dois, Amém. certo? Posterior a isso, vem os seus filhos, a ramificação, certo? A sua raiz. E através disso, ensinar o caminho do Senhor para eles. E o restante, deixar com que eles te desenvolvam. Porque na realidade, muitas das vezes, você vai querer fazer tudo por eles. E na realidade, eles vão estar te ensinando todos os dias. Porque o mundo é deles agora, não é mais seu. Você já fez sua parte. O Espírito Santo vai conduzir eles para te ensinar. Você tem que ensinar ele o caminho do Senhor. Porque o caminho do mundo, quem vai ensinar, vai ser eles a você. Olha Amém, só. glória a Deus. É forte. Eu gostei. É forte, é forte. É sobre isso. Eu queria até falar agora, a gente mudando um pouquinho. Você se tornou, cara, campeão mundial de corte de cabelo ano passado. Como Ano que foi passado, isso, mano? Campeão mundial. Na realidade, a Babyliss, né, que é minha patrocinadora, levou eu pra Connecticut. É um campeonato mundial de barbeiros. Olha só. Então tem barbeiro do mundo todo e me Eu colocaram nem numa sabia categoria. que tinha um campeonato. Tem Nossa. Eita, que diversos. chique, Tem, né? tem até no Brasil, mas no Brasil vai trazendo pessoas regionais Sim, e aqui eu sou jurado. Muitas Olha das vezes só. eu sou convidado para Que ser legal, jurado. que bacana. E lá, como é nos Estados Unidos, então, tipo, eles me chamaram para competir no corte clássico. Então, você coloca lá no meio de 100 pessoas, aí você tá competindo. Tem diversas categorias. É como em vários lugares que faz a mesma coisa. Tem categoria de desenho, tem categoria de penteado, Olha só. tem categoria de corte clássico, que é o meu, né? Tem categoria de diversos estilos novos, sabe? Arrojados. Então tem diversas categorias. E me classificaram na corte clássico. E, tipo, por Deus estava no céu. Eu peguei e falei assim, cara, vamos Olha vamos só. nessa. Porque eu já lindo. tinha ido uma vez. Só que de verdade, Não esperava nada. não esperava nada e não aconteceu nada. Mas de verdade pra vocês é porque eu não coloquei Deus. Ah, sim. Olha só. Eu fui naquela empolgação, naquela expectativa que eu vou. Ah, sim, no Eu seu sou, né? No eu meu sou no o meu Lelê. Uhum. Eu vou lá e tal, vamos ver como que é. Eu fui muito prepotente. E dessa vez, quando eu fui daqui lá, Senhor, eu não sei por que eu tô indo. Senhor, eu não sei. E de verdade, a todo tempo, eu fui convidado agora para ir de novo, agora em maio, acho que é maio ou março, alguma coisa assim. E eu não sei, eu até falei pra minha esposa, eu falei, ó, se eu for agora, é uma despedida, porque é meu último. Eu não quero ir mais. Agora é ministério, Agora é né? ministério. Amém. glória Agora, a Deus. se caso for pra eu ir, não tem problema, eu vou. Mas eu acredito que Deus fez a parte dele já. Naquele tempo. né? Tipo, me coroou com esse título, Olha Amém. só. sabe? Campeão mundial do corte clássico. E o que foi muito legal, porque é o seguinte, eu subi, pra você ter uma ideia, você tem que procurar modelo. Eu tava dentro de um cassino, né? Que é gigantesco, o hotel é dentro de um cassino. Olha Sim. só. E aí você sabe, as pessoas que estão ali jogando, muitas das vezes não querem ceder o cabelo pra você Nossa, é fazer assim, um você tinha que resultado. parar Você tem que alguém. parar. Aí Olha você, só. sem falar inglês, Meu sem falar Deus, espanhol, que porque lá desafio. ou é inglês É. ou espanhol já diretamente. Sim. E a todo tempo procurando alguém e nada. E, tipo, por exemplo, a minha competição era 16 horas. Nossa. E aí,
15 minutos antes, Você conseguiu. integrante do time Babyliss do Chile me chamou no direct e falou assim, Lele, eu achei um modelo melhor do que o meu modelo que eu já preparei. Olha só. Então fique com o meu modelo. Aí me mandou a foto do modelo dele, eu falei, tudo bem, eu fico com ele. Posso ir buscar ele aí no quarto? Aí fui lá no quarto de hotel, busquei ele, trouxe ele e falei, cara, daqui 15 minutos começa. Até atrasou um Nossa. pouquinho, aí ele falou, tá bom, então você não tem tempo de conhecer o cabelo, você não tem tempo de fazer nada. Nada. E aí, beleza, na hora de subir no palco, sobe aqueles 100 barbeiros. E aí fica assim, em média de 10 de um lado, 10 do outro. 10 de um lado, as mesas, né? Que é essa mesa aqui. Aí você coloca seu material aqui e começa a cortar o cabelo do cara aqui. Sim. E produzir, e as câmeras, e o som, e a galera. E é dentro de uma feira. Vamos imaginar assim, uma feira de cosmético grande, como é aqui na Beauty Fair, Sim. no Center Norte, no Expo Center Norte. Era lá também nesse grande galpão, só que lá era um cassino. Na cidade de Connecticut. E aí o que terminou acontecendo? Eu, como não entendia, eu entendo um pouquinho do inglês, mas quando a pessoa tá falando rápido, você não consegue compreender. E eu vi jurado passando, eu vi apresentador passando, e ele falando, né? E ok. E eu fixado no meu corte ali, porque eu tinha 40 minutos para entregar o resultado. Nossa, que... E Você falando com Deus nesse momento, você a tava todo tipo tempo. assim, me falando me ajuda, Senhor. Espírito Santo, eu sei que o Senhor tá comigo. Espírito Santo, eu sei que não vai ser por mim, vai ser por você. Porque o Senhor vai fazer a diferença. Amém. E nós vamos continuar aqui. Para vocês terem uma ideia, eu fiz o corte. Ficou bom. Mas, para mim, não era uma coisa de ganhar. De Olha só. verdade. Sério? Sério. Foi Deus. Ficou muito bom. Mas eu entendo que eu faria mais. Olha só. Eu entendo que eu melhoraria. Mas você ganhou? Ganhei. Foi E Olha aí, só. e aí Deus maravilhoso. o que terminou acontecendo? Eu entreguei, nós tinha que entregar a plaquinha pro nosso... Jurados? Não, pro nosso modelo. E o modelo ia descer e os jurados iam analisar todos. Ok. E aí nessa que os jurados foi analisar todos. E eu tô vendo passar. E aí chegou um rapaz que era o nosso videomaker, que quando a gente vai viajar assim, o videomaker vai junto. Então ele vai gravando tudo que a gente vai fazendo. Né? Ele é da família Schurman. Essa família que viajou o mundo inteiro. Ele é o Emanuel Schurman. Olha só. E ele se profissionalizou, virou videomaker e tal, e ele fala inglês, espanhol, fala diversas línguas. Ele virou e falou assim, Lele, gostaram muito do seu corte. Aí ele falou, eu falei, mas por quê? Ele falou, porque ficou limpo. Olha Porque só. eu não uso maquiagem, eu não uso alternativa nenhuma pra mudar o corte. É o corte clássico. É dividir pra lá, cortar com a tesoura, secar, fazer os acabamentos, sabe? E corte clássico. E aí ele virou e falou, gostaram muito do seu corte. E nessa daí eu acredito que você vai muito bem. Porque eles estavam falando no microfone. Eu falei, sério? Olha Aí ele só. falou, sério? E sem perspectiva nenhuma. Aí eu falei, depois que o modelo saiu de lá, ele falou, ó, gostaram muito do seu corte. Porque eles estavam passando e falando a toda hora do seu corte. Beleza. Ah, brasileiro? É isso. E aí, tudo bem. E eu fiquei ali, eu falei, então tá, se gostaram muito do meu corte, fica comigo, porque se acontecer alguma coisa, né, e nós tivermos que subir lá, beleza. Como veio 1, 2, 3, 4, 5 falando do... Você foi muito bem, Lele. Olha eu tava só. com um companheiro lá, que é o meu amigo de Minas, Cleito, ele também foi e competiu na área de freestyle, que é desenho. Ele falou, você foi muito bem, Lele. Aí eu falei, então tá, fica aqui comigo. Por quê? Porque tinha uma premiação, tinha mais de 10 mil reais em máquina. Olha só. Entendeu? E aí, beleza. Eu falei, fica aqui, porque se tiver que subir, você vai subir comigo, com o modelo, né? Você vai subir comigo, eu vou te presentear com uma máquina também. E vai dar super certo, se você acontecer. Mas, como eles falavam, eu esperava o terceiro lugar. Olha só. Sabe? Ou tipo... Que Deus é esse? Deus age no imprevisível, Meu, né? Deus é Quando chamaram Leandro Alexandre, meu nome é Leandro Alexandre. E quando o Nossa. Leandro Alexandre, eu falei, nossa senhora. Aí subimos e foi para glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém, que lindo. Muito bom. Amém. Deus, nossa, Muito que forte. Deus age no imprevisível, né? Nossa, Nossa, meus cara. parabéns, Lele, porque Muito olha, obrigado. a gente não espera, né, que Deus Não faz espera. essas coisas sobrenaturais, assim. E é pra glória dele, né, cara? E é bom que você, tipo assim,
possível ver palpável a mão de Deus agindo, né? Porque é algo que você não tava esperando, você mesmo falou, né? Tipo, cara, eu não veria, na minha visão, cara, é algo muito louco. É o agir de Deus. É. É o agir de Deus. E a gente vê Deus- isso. E como que. Eu ia até perguntar pra você. Hoje você tem várias barbearias. Como que você vê a mão de Deus no surgimento das barbearias, com você tendo as outras unidades, aproveitando que a gente tá nisso, né? Você Sim. gerencia tudo, É você tem uma isso. pessoa que Sim. cuida. Bom, vamos lá. Eu cheguei a ter 16 barbearias, Olha só. né? Como franquia. Então, na realidade, o Lelê tem uma barbearia, né? Eu tinha duas, porém essa uma segunda que eu tinha era prédio meu próprio e tudo mais. Porém, não compensava eu manter ela aberta, porque o que me gerava de lucro era praticamente o aluguel dela, certo? Se, como era o prédio meu próprio, compensava eu alugar para outra pessoa e não ter essa dor de cabeça. Sim. Entende a diferença? Muitas das vezes a gente tem que ter a visão, É isso. sabe? E aí, beleza. Então, essa unidade eu peguei, fechei, deixei toda estruturada, toda estruturada, 2 andares, ar-condicionado e tal. Eu aluguei hoje para uma amiga, né? Ela trabalha lá, toca o salão dela, que ela tem um espaço feminino, toca embaixo, toca em cima, ela me paga o aluguel e para mim gera a mesma renda que era a minha barbearia. Porque Com eu tinha menos que, trabalho, com né? menos trabalho, eu tinha que me preocupar de ir lá, de conduzir os barbeiros que estavam lá, de fazer. Você sabe como que funciona a mão de obra. E aí tem muito aquele lance de você ter uma recepcionista. E aí tem muito aquele lance de também passar uma perna. E, cara, É. É é uma uma E luta, aí coisa. você né? acaba abraçando o mundo e não entende nem seu É, propósito, né? exatamente. Mas veio a formatação das barbearias. A formatação da barbearia eu tenho ela até hoje. Foi surreal, foi uma coisa, mão de Deus de verdade. Foi muito bom para mim, foi muito bom maneira financeira de ganhar dinheiro mesmo, porque eu fui vendendo uma mentoria, fui vendendo um estilo de trabalho. Eu fui abrindo barbearia com o empresário que queria, e a partir daquele momento ali, eu ia dar mais 12 cursos para ele, para os colaboradores dele, e eles iam tocando o barco. Olha Sim. só. Porém, isso chegou a 16. Hoje tem 6 ainda, mas Sim. que eu pretendo ficar só com a minha. Sim. Por quê? Porque vai vencendo o contrato, né? 5 anos a gente tem um contrato, vai vencendo um contrato, e aí a partir daquilo, o empresário, ele já sabe como pescar. Você já ensinou, você já falou para ele como que funciona para você tocar a barbearia. E aí, na realidade, eu deixo livre para ele. Falou, ó, cara, se Tranquilo. você quiser manter o nome Lelê, você vai ter que pagar novamente. Isso para você não compensa. E eu não posso deixar também você com o meu nome, Entendi. né, E é com legal esse também, né? Você know-how deixa a pessoa É, também é legal que você é estruturada. honesto É, de certa forma a transforma levar outras isso, né? pessoas como líder do seu próprio isso, negócio, isso. né? E aí eu acredito que também foi um período da minha vida. Hoje, o que eu venho orando para Deus a todos os dias, porque assim, quando você, graças a Deus, minha barbearia é um sucesso. Vejo a mão de Deus. Eu tenho um último vídeo aí que o meu gerente, ele gravou, ele falou, cara, eu tava olhando, porque ele tem as câmeras no celular dele também, que eu deixo no celular da minha esposa, no meu, no do meu gerente, no do meu pai, no, em uma das nossas recepcionistas, que é a prima da minha esposa. Quem mais? Eu deixo o celular aberto, as câmeras abertas para algumas pessoas de confiança nossa. E aí, o que aconteceu? Ele virou e falou, cara, eu fui olhar a câmera lá na barbearia, porque eu tava voltando de Cotia pra cá, olhei e vi você lá e, cara, me perdoe gravar isso, mas tô te enviando agora, isso me inspira. Olha só. Porque depois vocês vão olhar nas minhas redes sociais aí, Lele Flash Power, vai estar eu orando pela barbearia. Olha só. Orando por cada barbeiro, orando Amém. por clientes que entram ali, que os clientes sejam abençoados, porque eles estão trazendo ali novas possibilidades para os meus barbeiros, né? Então, tipo assim, cara, eu olhando aquilo, depois a gente faz natural, mas depois olhando, ele enviou o vídeo para mim e falou, cara, olha você orando. Aí a minha esposa pegou, ele enviou para ela também, aí ele falou umas bonitas palavras. E o que terminou acontecendo? Ela postou. Cara, que surreal.
uma coisa que Viraliza. rapidinho viraliza. Viraliza. Nossa. Sabe? É uma coisa que Porque o é Espírito muito Santo que te legal. habita, não é você. E você sabe que Você não foi fez pra ele. se mostrar Não. e, tipo. Não, eu fico imaginando assim. Hoje na minha barbearia nós somos em 13 profissionais, né? E tem um espaço Kids ali que vai dar em média de 15 colaboradores. Nós temos 3 recepcionistas, 2 tatuadores. Então, assim, é uma barbearia teoricamente grande, né? E você olhar, cara, nós estamos de recesso e voltamos amanhã a trabalhar. Até isso que eu tava É. falando contigo. E, e você olhar assim, você tem em média de quase 100 clientes marcados para amanhã. Olha Você só. fala, é a mão de Deus. É, amor. É A Deus todo mandando, tempo. né? A todo tempo. Porque você olha e fala assim, cara, como que isso pode acontecer? É porque assim, que nem agora tem um barbeiro novo, saiu um barbeiro nosso que serviu 5 anos com a gente, e hoje, graças a Deus, ele montou a barbearia dele, É isso. foi pro Rio Grande do Norte, que é lá é a cidade dele, montou lá, tá indo, e entrou um barbeiro novo, e assim, o que me inspira é ver esse barbeiro novo que entrou começando. E aí ele avançando. E 6 meses ele é outra pessoa. Em 1 ano ele é outra pessoa. E aí eu falo pra ele, você decide se você quer ficar com a gente ou se você quer fazer a sua. Vai nessa. Entendeu? Que Isso, lindo. isso é Você quer ver o acredito que é crescimento dos outros, né, cara? o meu lema lá com eles é assim, se vocês crescerem, se vocês estiverem bem, eu estou bem. É Olha isso, só. Lelê. Então é Muito dessa bom forma que funciona a ver, barbearia Lelê ver Flash você que é Power. sua mente evoluída, aberta, que o Espírito Santo, né, Sim. te deu sabedoria para lidar com seus funcionários, para lidar com as pessoas, e Sim. junto com a presença dele, né? É. A todo tempo. A todo tempo. Cara, durante esse tempo todo, eu ia até perguntar pra você, tava pensando agora há pouco. Você tem bastante tempo de ministério, né? Qual as experiências que te marcaram, assim, uma experiência com Deus que você fala assim, cara, que te impactou? Você tem alguma experiência que você ficou impactado com Deus? As revelações. As revelações não tem como você Deus não te usa tá. em revelação Não, as revelações pra mim. Ou você tá falando de mim para as de pessoas? você para as pessoas, é É isso? uma em específico, no geral mesmo, que te impactou, assim. Tipo assim, eu vou falar com o que Porque eu. tem essa questão da casa, né, que você tava falando que muito forte, porque você É, coisou, a mas experiência é tua, então. é, Ah, tá, legal. Cara, o que acontece comigo direto que acontece comigo, não é nem só nem no ministério, mas é um lance, o que acontece comigo direto é o que brasa assim no meu coração, o que queima no meu coração pra falar pras pessoas. De verdade. E é como se é isso, não é como. É profetizar na vida da pessoa. É profetizar na vida da pessoa que ela vai avançar, é profetizar na vida da pessoa o que ela passou, e às vezes a pessoa vira. E muitas das vezes você não conhecer a pessoa. Você não sabe o estilo de vida dela, você não sabe o que tá acontecendo, e muitas das vezes, tanto coisas boas como coisas ruins, de virar e falar pra pessoa assim: para de ser baixo curto. Por que que você não tá produzindo? Por que que você não tá trabalhando? Por que que a Bíblia fala, o homem viverá do seu próprio suor. Então, avance, faça a diferença. Ah, mas porque Deus vai fazer por mim. Tá, então o que me impacta muito é poder ter essa naturalidade de falar para as pessoas. E sem se sentir invadindo, sabe? Tipo Alertar mesmo, né? de alertar, de falar, cara, vai acontecer isso com você. Me perdoe falar isso. O Espírito Santo Aí tá me conduzindo, ou, né? cara, vai acontecer isso com você. Você tá no caminho certo. Você tá fluindo, você tá acontecendo. Então, o que vem acontecendo muito comigo é isso. É de profetizar na vida das pessoas, olha, glória a Amém, né? amém, Deus. Então, glória a Deus. tipo, das pessoas realmente me comunicarem depois, falar assim, "Lelê, eu tô avançando." Amém. Glória a Deus. E é muito bom, E é né? legal demais, cara, porque você fala, cara, como pode acontecer isso, né? Tipo, uma experiência com Deus muito bacana. Tinha uma inquilina minha, e o que que terminou acontecendo? O marido dela me chamou pra orar por ela. Olha só. Aí eu fui lá orar por eles, pelo casal em si, né? E naquele momento, eu peguei um olhinho ungido que o pastor Cido tinha me dado. Um potinho, sabe desse potinho de Eu olhinhos? ando assim com esses. Né? Que vai no monte, É, ora e depois vai dividindo nos potinhos e tal. sim. Tudo bem.
Aí eu peguei esse olhinho e fui lá orar por esses inquilinos lá. Beleza, que até na real era primo da minha esposa também, que era nossos inquilinos. Acho que é por isso mais a intimidade. O que terminou acontecendo? Eu cheguei lá pra orar. E a esposa dele tava no quarto. E aí nisso, sabe quando você já sente que tem algo ali? Aí eu falei, "Putz, eu de verdade. Você é inexperiente, você não entende a autoridade que Deus tá te dando, né? Você já fica nessa da assim, meu, se o bicho pegar aqui, eu vou ser o primeiro a correr. Eu vou ser o primeiro a correr. Então, eu peguei e fiz o quê? Eu falei, não, vamos lá. Sabe? Quando você se reveste da armadura do Senhor E vai, e né? vai. Aí eu me revesti da armadilha do Senhor e fui. Aí nessa eu peguei e falei, meu Deus, vamos lá. Aí eu peguei pra ele, que ele, né, não vai na igreja nem nada, meio que não é ateu, mas é aquele que, tipo assim, amém, vocês com a fé de vocês. Mas ele teve fé, porque se ele me ligou e pediu pra eu ir lá, ele teve fé, Sim. certo? Conversei com ele, falei assim, ó, você tem fé que aonde tem dois reunidos ou mais aqui, reunido falando do Senhor, ele se encontra presente? Sim. Falei, então, nós estamos aqui em 3. Olha só. Vamos orar junto. Aí ela falou, beleza. E segura o olhinho aí que eu vou continuar para vocês entenderem o que eu fiz com o olhinho. Deixei o olhinho aqui de lado, peguei na mão dos dois, comecei a orar. E aí aquela mulher já começou a se torcer. Olha só. E a gente começou, e eu continuando apertando mais a oração. E a mulher se torcendo, até que ela tava se torcendo mesmo, e ele abriu, que eu tava de olho fechado, mas eu vi que ela tava, né, já balançando. E ele abriu, meu, olha o que tá acontecendo com ela, e eu, tipo, Manifestou. confia no Senhor, né, e tal. Mas nisso, o anjo de Deus pegou, levou minha mão, colocou na barriga dela, e aí nessa que colocou na barriga dela, ela começou a vomitar. Nossa. Sabe? Vomitou no quarto todinho ali. E a gente, já tendo testemunho de outros pastores, né, de outras pessoas, você já abre o olho pra saber o que tá saindo, Meu né? Deus do céu. Mas saiu só vômito mesmo. Saiu vômito. E naquele momento, ela já foi mudando, já foi voltando, Olha só. né? E nisso, eu peguei e falei pra ele, ó, pega sua esposa, leve pro banheiro, vai lá, dá banho pra ela, vai dar banho nela. Acabou. Foi embora. Sabe? Nossa, cara, E me dá só uns panos pra eu limpar toda essa sujeira aqui. E ali eu fui e peguei o olhinho. Aí eu peguei e falei, agora é a hora. Peguei o olhinho, aí continuei enquanto ele tava dando banho nela. Eu já tinha limpado, amarrado numa sacolinha, colocado no lixo. E aí eu fui ungindo as janelas, a porta. Olha só. É isso. Falei, aqui você não entra mais. Glória a Deus. Aqui acabou. A sua estadia não está mais aqui. Aqui agora vai ter o templo do Espírito Santo. Aqui agora a natureza da vida deles vai mudar. E aí, a todo tempo ungindo toda a casa deles, para honra e glória do Senhor. E quando eles saíram, eu entreguei o olhinho para eles e falei, confia no Senhor que Ele tudo fará. Amém. Glória a E, Deus. na realidade, o que aconteceu? O vômito dela, nada saiu, porque eu já tive testemunho das pessoas falar, vomitou barata. Fez isso e Nossa, aquilo. a nega já Não teve é caso de isso? vomitar bola de sangue. Uhum. O Eu negócio tenho. é. Não é feio? Que é Uhum. maldição, né? Eles fazem É. maldade pra gente, né? E aí, As entidades. o que terminou acontecendo? Foi só vômito de comida. Uhum. Aí eu só virei e falei assim pra ela, né? Mas não era eu, né? O Espírito Santo. Tome cuidado com o que as pessoas estão te dando pra comer. As pessoas estão te dando pra comer, não é da maneira com que elas queiram que você coma. É isso. Entendeu? Nega sempre fala isso. Toma Nega- cuidado. E aí, às vezes, você tá numa casa de uma pessoa ali e tal, a pessoa te deu aquela comida, foi o que saiu agora. Foi isso. É isso. É isso. Entendeu? Isso é muito real. Muitas É. pessoas, a gente costuma sempre falar, né, Fala, amor? ore antes de comer, não pegue qualquer coisa, porque a gente É. não sabe o que ofereceram dentro daquela comida. É. O que a pessoa quer de nós, que a gente não entende, a gente não sabe. Exatamente. Quem é os nossos inimigos, né? Eu falo pra tomar cuidado. Mas, meu irmão, a gente tá chegando ao final do episódio aqui, né? Sim. Nossa, dava pra fazer aqui Não, mais uma um. novela. É bom demais, Mas tenho né? certeza que vai ter outras oportunidades pra glória do Pai, né? Falar de Jesus é bom demais, né? A Bom gente vai demais. falando de Jesus, cara.
Mas a gente sempre faz perguntas no final dos episódios pra finalizar, né? A gente gostaria de Boa. fazer essas perguntas aí pra você. Claro. Qual que é a sua passagem bíblica favorita? Passagem bíblica. É. Ah, ó, a vida inteira foi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Mas com o tempo veio mudando um pouquinho, né? Com o tempo de uma frase que é Cristo vive em mim, eu acredito que, tipo assim, aquele que beber da minha água nunca terá sede. Amém. E isso é o significado de você viver Cristo dentro de você. Ele é a fonte, né? Ele é a fonte. É por ele, é dele e é para ele. E dessa forma flui naturalmente e as coisas acontecem e você glorifica o nome dele a todo tempo. Eu sou o cara que dá mais glória a Deus na igreja. Amém, é isso. Acredita? Não para não, é Não bom para, demais. as pessoas tá pregando, glória a Deus. Eita, Eu já começo o culto, glória a Deus. Glória a igreja. É bom demais, né? A pessoa Ai. pega até a nossa energia, né? É maravilhoso. E um sonho, Lili. Ahn, o sonho hoje é, atendendo esse chamado, é realmente pregar o evangelho para as nações. Amém. Pregar o evangelho para nações, que Jesus me capacite, capacite a minha família, Amém. sabe? Que todos venham estar no caminho do Senhor. Esse é um sonho que vem se concretizando todos os dias e, de verdade, é se enxergar a todo tempo para as nações. E eu acredito que Deus, ainda de uma forma ou de outra, Deus vem há um tempo, até eu falo assim, pô, pai, tá faltando um pouquinho o senhor vir com mais uma revelação para mim, assim e tal, mas ver o que o André Fernandes fez naquele estádio Allianz Parque, Nossa. Fez história, né? fez história. É. E é dessa maneira que eu enxergo as pessoas crescendo, sabe? Ver eles avançando. Cara, isso para mim é maravilhoso. Se não chegar ao meu ponto de fazer tudo isso, mas de eu ensinar pessoas que pessoas possam fazer, cara, é fantástico. Amém. Acredito que isso seja um sonho que Deus vai realizar. Em nome de Amém, eu Jesus, em creio. nome de Jesus. Amém. Cara, um personagem bíblico que você mais se identifica? Ah, eu gosto muito de Davi, eu gosto muito de Pedro mesmo. Às vezes eu dou umas cabeçadas que nem Pedro, sabe? Teimoso. Teimoso, de trocar uma ideia. Não, peraí, não é assim. E depois Reconhecer, né? e reconhecer e falar, não, é assim, sim, Senhor. Obrigado. Mas, como eu falei pra vocês, eu sou autodidático, né? Eu parei no segundo colegial, no terceiro colegial já tinha passado, então não terminei os estudos, mas eu vejo assim que, tipo, apóstolo Paulo é um cara inteligentaço, sabe? E eu fico imaginando como que uns caras desse inteligente fez tudo que eles fizeram, né? E Deus usou ele dessa forma, e nem sempre eles tiveram tanto tempo para estudo. É a capacidade do Espírito Santo. É isso, Lili. Entendeu? É isso. Então, tipo assim, eu vejo esses caras me inspira, sabe? Me inspira de verdade, de virar e falar assim, pai, eu tô aqui. Se o senhor usou uma mula pra falar com o Balaão, o senhor vai me usar. Tô disponível. Tô disponível. E eu oro Amém. todos os dias. Amém. Todos os dias. Eu abro minha casa, na frente tem uma árvore. Aí, todos os dias, eu abro o vitrô e vou orar pra Deus. Amém. Cedo. Ali é meu devocional, não é isso? É. E aí eu faço diversas coisas, mas eu não sei nem o nome às vezes, né? Aí, tá, beleza. Eu vou orar ali. E por muitas das vezes, teve uma primeira oração que eu fui quebrantado com o meu coração ali orar. E que quando eu pedi uma resposta para Deus, o vento soprou e a árvore começou a balançar. Foi demais. Então, todos os dias eu oro ali. E às vezes eu vejo só o ventinho balançando, eu já falo, Senhor, é o Senhor.
É as piscadinhas de Deus. Eu É, falo pra nega, eu falo, Eu nega, vejo, Deus tá piscando pra nós, nega. tem hora que eu já abro a janela, a árvore já tá balançando, eu falo, obrigado, Senhor, por me esperar. É um Sabe? sinal, né? Às vezes Ô, meu, Você já sabia que tá aí, o senhor já né? tá aí e tal. E eu, cara, mas o da primeira vez, quando você finaliza, que você fala em nome de Jesus e a árvore começa a balançar, foi impactante pra mim. E aí, tipo, isso é transformador, te transforma todos os dias. Amém. Fazer É, mais um, irmão? quero, que eu gosto, adoro. Se Lelê, se Deus se apresentasse agora pra ti, o que que você diria pra ele? Ele aparecesse nesse momento aqui, que ele tá aqui, a presença dele, né? Sim. Lelê, sou eu. O que que você diria pra ele? Pai, eu estou fazendo certo? Eu perguntaria isso pra Deus. Tô no caminho, né? Tô perto do que o senhor planejou, né? Eita, que Deus a presença. Aleluia, glória a Deus. É forte. É forte, Lê. A gente Nossa, imaginar algo desse tipo, até né? eu, Lê. É Eu creio que forte. ele deve estar feliz conosco nesse momento. É A, tudo pra honra e é, glória dele. a gente, em toda oração, né? Eu falo pra Deus, né? Eu tenho falado muito pra Deus, Deus, o Senhor procura quem o busca em espírito e em verdade. Que a gente possa estar assim, Pai, pra fazer a diferença. Tem tanta gente de mentira, o diabo tá trabalhando tanto pra levar as pessoas pro inferno, que a gente possa servir pra fazer a diferença. Verdade. Que a gente possa Amém. levar o evangelho de verdade, sabe? Se parecer com o Senhor. Sim. Que a gente possa salvar vidas, saquear o inferno. Ah, todo tempo. Nossa, é forte. Nossa, esse episódio que Deus venha levar cada vez mais adiante, que Deus venha levar seu ministério, irmão, grandemente, você venha crescer cada Amém. vez mais no reino. É Amém. isso. Grandemente, irmão. Eu glorifico a Amém. Deus pela sua vida nesse dia de hoje. Amém. A gente finaliza com você mandando uma mensagem para o nosso público através da sua câmera. Ah, legal. E deixa uma mensagem para eles aí, No geral? no geral. Numa No mensagem, você podcast, sentir no né? coração. Você sentir no A coração. gente emocionou aqui agora. Deus vamos tá aqui, nessa. Deus tá aqui, Deus tá aqui. Ele desceu, né? Deus é bom a todo tempo. Amém. Vamos lá, gente. A mensagem que fica desse podcast aqui, espere em Deus que Ele tudo fará. Porque assim, no momento que você desacredita de você, Deus está acreditando em você a todo tempo. Deus, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, certo? E Ele te proporcionou ao que você está fazendo. E Ele também já fez aquilo que você está esperando. Então, na realidade, não se julgue. Não se julgue. Não se culpe porque ainda não aconteceu. O tempo de Deus, muitas das vezes, 1000 anos vale por um dia. E às vezes um dia por 1000 anos. Mas, na realidade, você não vai esperar 1000 anos. 1000 anos é sua eternidade. É já estar com Cristo no reino dos céus. Mas, na realidade, o tempo que Deus, às vezes, está te preparando é só o ensinamento. Mas o tempo de Deus chega. E assim como chegou para mim, chegou para o Lucas, para sua esposa aqui, nesse podcast, vai chegar para você. Amém, glória a Deus. Enxergue, porque muitas vezes já chegou. Já chegou aí. Mas você precisa enxergar. Nós, como empreendedores, nós se identificamos como empreendedores aqui. É isso. Muitas das vezes é assim, empreender é você criar com a matéria-prima que tem do seu lado. Nem sempre é você comprar. Comprar, você é um comprador, né? Agora, empreender é você criar, usar a matéria-prima que está ao seu redor para você produzir, para você criar, para você evoluir e assim realmente você fazer a diferença, fazer a sua venda, fazer toda a diferença. Assim também é no evangelho, né? Enxergue tudo que está ao seu redor e leve para Cristo. Dessa forma vai ser sua melhor oferta. Glória a Nossa. Deus Deus. abençoe vocês. Amém, Muito amém. forte. Muito Meus forte, irmãos, esse foi o episódio de hoje. irmão. Creio e Agradece. acredito que
a vida de vocês foi edificada, assim como a nossa também foi. Em nome de Jesus, vai ter outras Amém. oportunidades para a glória do Amém. Pai. Tem bastante coisa ainda para falar, que não deu Sim. nem para falar um pouquinho, né? Mas Sim. Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu creio que foi o que ele tinha separado pro episódio de hoje. Quer falar alguma coisa, meu amor? Sim, a gente agradecer a presença do Lelê, né? Que Amém. você também pode deixar suas redes para o Sim. nosso público que assistem até o final, porque foi maravilhoso esse episódio, pessoal. Você, mais alguma coisa para você? Deixem o like, Aqui. deixem um comentário de onde você está nos ouvindo. Qual que é suas redes, ô, Lelê? A minha é Lele Flash Power, né? Barbearia Lele Flash Power. Também para vocês seguirem lá, Jovem na Visão, que é o nosso grupo de jovens, e Verbo da Vida Bairro do Limão, que é a nossa igreja, Sim. tá bom? Amém. Glória Que a Deus Deus. abençoe todos vocês. Amém, meus irmãos. Esse foi o episódio de hoje. Glorifico a Deus pela vida de vocês, ter nos acompanhado até Até o aqui. final. E muito Não obrigado. Até o esqueçam, né? próximo episódio. Não esqueçam de deixar o like, o Ativar o comentário, sininho. compartilhar, seguir o canal, se Precisa inscrever levar o aí. evangelho, Isso aí. Põe o sininho. Vamos levar, galerinha. E é isso, meus irmãos. Deus abençoe. Fazendo o ID e sempre aprendendo juntos ter a mente Mente ideal ideal de de Jesus. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.